Nosso protagonista, Kai, encontra uma garota acorrentada e fica na dúvida. Será um demônio ou um anjo? Ela pede ajuda na lata, mas Kai não consegue acreditar que alguém pediria socorro a um mero humano. Humanos e outras raças vivem em guerra pesada, mas essa garota parece não saber de nada, e Kai fica puto e frustrado, como se ninguém mais lembrasse da realidade. Então, voltamos no tempo e vemos Kai fazendo o de sempre, vigiando um cemitério. Os amigos dele querem agilizar, mas Kai leva o trabalho a sério demais. Neste mundo, existem 5 raças. Os demônios, com seus poderes mágicos insanos, os celestiais, que são semi-humanos como anjos e elfos, e os espíritos, criaturas com corpos especiais, tipo fantasmas. Também temos as feras míticas, monstros gigantescos, tipo dragões, e claro, os humanos. Essas 5 raças estão em guerra, e é crucial evitar outra grande guerra a todo custo, senão a coisa fica feia de novo. Kai faz parte da Federação Urusa, encarregada de vigiar o cemitério onde os demônios foram selados. Ele monitora o local por 300 segundos, como sempre, e percebe que não há nada de estranho acontecendo por ali. Os demônios continuam selados, tudo em ordem. Aslan, colega de Kai, não entende por que ele leva o trabalho tão a sério, mas Saki diz que é bom pra eles, assim podem relaxar. Nenhum demônio escapou em um século, mas Kai lembra a equipe que ainda é o dever deles. Existem 4 cemitérios no mundo, e Kai destaca que os responsáveis levam o trabalho tão a sério quanto ele. Afinal, se um demônio escapasse, seria o caos total. Os amigos de Kai querem que ele relaxe, já que faz tempo que um demônio não foge, mas ele não baixa a guarda. Ele declara que vigiar aquele cemitério é seu dever. Algum tempo depois, vemos Kai treinando pesado, mas o avisaram. Um soldado de baixa patente treinar com uma fera mítica é perigo de outro nível. Uma loucura total. Mas Kai não dá a mínima, e luta mesmo assim. Acontece que os ataques dele não fazem nem cócegas na fera. Sei fica preocupada, desliga um holograma e deseja que Kai não se esforce tanto que ele pegue mais leve. Mas Kai acha que o treino seria inútil se ele não arriscasse tudo. Saki na verdade admira a determinação dele. Ela pensa que se ele estivesse na Grande Guerra, seu nome seria lendário, tipo o do Profeta Cid, uma lenda viva. Mas Kai não se vê vencendo aqueles 4 heróis como Cid fez. Saki detalha cada herói das 4 raças, e ela nem consegue imaginar o que eles teriam feito se ainda estivessem por aí. Felizmente, o Profeta Cid conseguiu derrotá-los usando a espada brilhante dada por um deus chamado Solakar. Há muitas provas da existência dos 4 heróis, mas não há nenhuma evidência do Profeta Cid. Nada de fotos, vídeos, nenhum pio. Saki muda de assunto porque a amiga Jan foi promovida, e ela quer fazer uma baita festa. Jan está sendo transferida para a sede com apenas 17 anos, tornando-a a pessoa mais jovem já escolhida. Ela é uma elite entre os iluminados, então eles precisam dar a ela mais do que um simples buquê, como Aslan sugeriu, né? Nesse instante, Kai recebe uma mensagem de Jan e Aslan lê em voz alta. Jan quer se encontrar com Kai, mas pede para manter em segredo de Saki e Aslan. Kai tenta disfarçar, dizendo que a mensagem não é dela de verdade. Mas já era tarde, e Aslan se pergunta se Kai tem algo secreto rolando com Jan. Eles tentam arrancar mais informações, mas Kai simplesmente decide sair correndo. Na manhã seguinte, Kai encontra Jan e fica feliz que ela apareceu na hora, porque ela costuma atrasar pra caramba. Ela pergunta por que Kai está todo arrumado se está de folga, e ele explica que acabou de voltar do treino matinal, algo que faz todo o santo dia. Jan quer que ele a acompanhe nas compras de presentes, dizendo que procura algo para Saki e Aslan. Ela sabe que eles planejam dar algo a ela, então quer retribuir. Jan diz que provavelmente não os verá mais, mas Kai garante que ela voltará como cadete após a transferência em uns 2 anos. Jan prevê que até lá, Saki e Aslan já terão terminado o serviço militar e estarão na vida civil. Só ela e Kai ainda estarão na labuta militar. Kai concorda totalmente com ela, mas percebe que ela está chateada. Ele sabe o que a aflige e a tranquiliza para não se estressar, pois tem certeza de que ela vai superar o pai, o chefão da sede da Erza. Eles continuam se divertindo, mas Kai não presta muita atenção nas compras de Jan, pois está procurando algo para si mesmo. No final, Jan elogia muito Kai por ajudá-la a encontrar presentes incríveis. Então, eles começam a conversar sobre como o pai de Jan levou Kai para conhecer o cemitério quando ele tinha apenas 10 anos. Kai se aventurou naquele cemitério e, ao voltar, contava a todos que tinha visto a espada de Cid. Ele tem uma memória vívida de como era o cemitério e de como quase tocou a espada brilhante. Foi por um triz. Naquele dia, Kai começou a pregar sobre a importância crucial de manter os demônios bem trancados no cemitério. Jan pergunta onde eles estarão no futuro, mas Kai aponta que ela simplesmente voltará em 2 anos. Mas não é isso que ela quer dizer. Ela está falando do que vem depois, do futuro mesmo. Jan quer que eles façam uma promessa para o futuro, mas Kai começa a surtar porque umas coisas estranhas começam a acontecer. Jan não entende por que ele está agindo tão esquisito, e agora Kai se pergunta se é o único a ver essas loucuras. Jan continua conversando como se nada de estranho estivesse acontecendo, mas Kai fica horrorizado ao vê-la ser sugada por um buraco negro. Então, do nada, uma voz misteriosa anuncia que o mundo está reencarnando e é hora de reformular tudo, de cima a baixo.
Poucos momentos depois, Kai volta a si, mas se encontra num mundo sombrio e caótico. A coisa fica séria quando um demônio gigantesco e aterrorizante surge bem na frente dele. A fera lança um ataque mágico insano em Kai, que mal sobrevive usando a bainha da espada como escudo. Kai mal consegue processar que um demônio de verdade está ali, pronto para lançar outro ataque infernal. Ele corre para sua espada e a carrega rapidamente com balas. Sua arma é versátil, pois pode atirar e anular a magia daquele dragão. O dragão consegue falar e fica chocado com a anulação de Kai. Kai explica que usou balas élficas modificadas, criadas com magia élfica, mas o demônio continua avançando, e Kai, num piscar de olhos, diminui a distância entre eles, mostrando uma coragem insana, sem medo algum. A espada de Kai não consegue perfurar a pele do demônio, mas ele aproveita e dispara um tiro a queima-roupa. Exausto pra caramba, Kai explica que a bala que acabou de usar é uma bala de Draco modificada, que imita o sopro de feras míticas. É a primeira vez que ele usa, mas Kai fica empolgado ao ver que está se movendo exatamente como nos treinos. Ele se sente super confiante agora que sabe que pode enfrentar demônios de verdade. Nisso, outro demônio aparece e começa a caçoar, dizendo que é ridículo um humano achar que pode derrotar demônios. Kai fica impressionado com o bom inglês do demônio, mas ele explica que a forma mais eficaz de controlar um escravo é usando a própria língua dele. Kai não entende por que o demônio o chama de escravo, mas não há tempo para pensar, a coisa é séria. O demônio diz que Kai cheira a perigo, então é ótimo eliminá-lo. Justo quando a situação fica feia, alguém salva Kai com uma granada de luz, e eles fogem. Essa garota diz à sua equipe que o andarilho está seguro e precisa saber de onde Kai veio. Kai fica chocado ao ver que a garota é Saki, mas ela não faz ideia de quem ele é ou como ele sabe o nome dela. Kai a lembra que são amigos, mas ela jura que nunca ouviu antes, e Aslan também não. Kai não consegue entender por que eles não se lembram dele, então os lembra que são da mesma agência. Eles o olham como se ele estivesse falando grego e explicam que são apenas soldados da resistência. Agora, Kai é quem se sente perdido e confuso, então Saki começa a contar que eles estão com um exército rebelde humano. Isso só causa mais confusão pra ele, coitado. Então Kai pede pra eles contarem tudo sobre este mundo. Aslan e Saki acham que ele está meio pirado por ter enfrentado um demônio, supondo que ele esqueceu as coisas. Eles tentam ajudá-lo a lembrar, explicando que houve uma grande guerra entre as 5 raças, e a humanidade acabou perdendo feio. Kai fica chocado, claro, porque no mundo dele, a humanidade venceu de verdade. Aslan continua dizendo que eles perderam uma guerra há mais de 30 anos, e as outras 4 raças dominaram cidades pelo mundo todo. E caramba, os humanos estão lutando para sobreviver, correndo e se escondendo como se não houvesse amanhã. O mundo agora é governado pelas outras raças, que vivem brigando entre si por território. Aslan e Saki apresentam Kai a Neo-Vashal, a cidade humana. Um grupo de humanos conseguiu um local subterrâneo intacto e o transformou numa cidade subterrânea, um refúgio. A resistência a mantém firme, protegendo as pessoas que vivem lá, enfrentando as outras raças de igual para igual. Kai se pergunta como diabos os humanos perderam a Grande Guerra, mas Aslan e Saki nem precisam dizer, é óbvio demais, né? Eles apontam quão poderoso era aquele demônio que ele acabou de ver. Explicam que eles atacam os humanos em grupos, sem dar chance de vitória. E além disso, cada raça tem um chefe que chamam de herói, e esses heróis são indivíduos seriamente fortes, uns verdadeiros monstros. Tudo isso soa muito familiar para Kai, então ele começa a se perguntar o que diabos aconteceu com o profeta Cid, o salvador da humanidade. Kai não acredita no que houve quando dizem que nunca ouviram falar do profeta Cid. Ele lhes diz que Cid deveria ser o herói que deu uma surra nas outras raças. Aslan acerta em cheio, dizendo que se tivesse alguém assim, não estariam vivendo no subsolo como estão. Nisso, a equipe principal chega, e Aslan explica que existem várias cidades humanas pelo mundo, com grupos de resistência em cada uma, todas supervisionadas pelo corpo principal. O comandante da resistência é alguém que salvou inúmeras vidas, e o queixo de Kai cai quando ele vê Jan, especialmente porque todo mundo pensa que ela é um cara. Aslan e Saki apresentam Kai ao comandante, explicando que a memória dele está um pouco nebulosa. Jan começa a sair, mas Kai não aguenta e a impede. Ele tenta refrescar a memória de Jan sobre quem ele é e como eles estavam comprando há poucos minutos. Jan não faz ideia e assume que ele a confundiu com outra pessoa, coitado. Kai não consegue nem entender que ela simplesmente não sabe quem ele é, então ele pergunta na lata por que ela está se passando por um cara. Jan fica chocada ao ouvir isso, e Kai a lembra de como ela queria superar o pai como filha dele, e não como um homem. Um soldado chamado Fallon intervém e Jan decide ir embora. A nova equipe de Kai está preocupada com ele, dizendo para ele descansar um pouco. Naquela noite, Kai começa a vasculhar alguns documentos históricos e percebe que os únicos registros que faltam são os dele e do profeta Cid. É aí que a ficha cai. Se Cid nunca existiu e os humanos perderam a Grande Guerra, então por que diabos os cemitérios onde as 4 raças estão seladas ainda existem? No dia seguinte, Kai pergunta a Saki sobre os cemitérios, mas ela não faz a menor ideia do que ele está falando. Aslan deixa Kai pegar o carro emprestado, o que irrita Saki, mas Aslan diz que foi puro instinto. Kai chega ao cemitério e pensa que é sua primeira viagem sozinho. Ele fica em choque ao ver que a pedra de bloqueio sumiu, então ele entra sem pensar 2 vezes.
A escuridão se transforma em luz, e o queixo de Kai cai quando ele vê a espada brilhante, ali, de boa. Isso prova pra ele que as lendas sobre Cid devem ser verdadeiras. Kai pega a espada do pedestal e uma voz alta lhe entrega a chave de coordenadas do mundo, chamando-a de Detentor do Código. De repente, uma porta enorme e brilhante se abre na frente dele e Kai ouve uma garota gritando por ajuda. Kai fica de queixo caído, porque não está mais no cemitério, então ele sobe umas escadarias gigantes. No topo, ele vê um monte de correntes prendendo apenas uma garota. As asas dela parecem uma mistura de demônio e anjo, e a gata implora para Kai libertá-la daquelas correntes malditas. Kai fica todo confuso tentando descobrir que diabos de raça essa garota é, mas então ela diz que se chama Rin, implorando para ele salvá-la mais uma vez, antes de desmaiar de vez. Kai fica ali parado, pensando se deve ajudá-la ou não. Veja bem, Kai odeia demônios, e essa garota não parece nenhum demônio, então mesmo não tendo certeza, ele decide libertá-la contra seu bom senso, arriscando tudo. Ele pega sua espada e tenta cortar as correntes malditas, mas elas são duras como rocha. Nenhum dano acontece, nada. Em seguida, ele saca suas balas, mas nem isso é suficiente para quebrar as correntes, que coisa. Nosso herói está perdendo a esperança porque não tem outras armas. Mas então a ficha cai. Ele ainda tem aquela espada especial. Ele tenta lembrar o nome e grita Detentor do Código, e sua espada-arma começa a se transformar nessa coisa dourada, o Detentor do Código. Kai mal consegue acreditar que está segurando a mesma espada que Cid usou para salvar a humanidade em sua linha do tempo. Ele ergue aquela espada irada e dá outro golpe nas correntes. Por um breve instante, parece que ele destruiu a dimensão inteira. Foi um estrondo. Mas a coisa volta ao normal, e as correntes são cortadas limpas ao meio, a garota é libertada e começa a cair, então Kai a pega. Assim que ela abre os olhos, surta e voa para longe dele, gritando para uma tal de Vanessa aparecer. Que loucura! Ela diz que quer uma revanche com Vanessa e que não é justo ela mandar um demônio fraquinho para tentar matá-la. Mas antes que Kai possa explicar que não é um demônio, Rin já está lançando ataques contra ele porque ela odeia demônios, sem dó nem piedade. Ele consegue desviar do primeiro ataque como um mestre, mas não consegue escapar da segunda explosão de energia que ela lança. E agora ele começa a se arrepender de tê-la ajudado. Mas, quando a explosão está prestes a atingi-lo em cheio, ele se lembra de algo que o sistema mencionou sobre o Detentor do Código poder quebrar o próprio destino. Então ele pega o Detentor do Código e corta aquela bola mágica ao meio. A magia desaparece, deixando Kai e Rin chocados, porque de jeito nenhum, um demônio insignificante poderia bloquear o ataque dela. Finalmente, Kai conta tudo e diz na lata que não é um demônio. Ele pergunta de onde diabos ela tirou essa ideia, porque ele não tem asas nem rabo, então claramente é apenas um humano, um Danon humano. Rin percebe que errou feio, então pede desculpas por confundi-lo com um demônio e atacá-lo de repente. Mas ela tem um ódio profundo por demônios, então sempre que vê um, é só violência, sem perguntas. Por sorte, Kai também odeia demônios, então pelo menos ele sabe que ela não é um. Mas ele ainda não sabe nada sobre a raça dela, então ele pergunta curioso. Mas ela implora pra ele não perguntar sobre isso. Kai concorda em deixar o assunto da raça de lado por enquanto, mas tem outras perguntas, tipo onde diabos eles estão. Mas Rin também não fazia ideia, tudo o que ela lembra é de lutar com Vanessa. E então, de repente, ela está presa neste lugar. Kai reconhece o nome e pergunta se é a mesma Vanessa que é uma heroína para os demônios, e Rin confirma. Isso surpreende Kai, porque Rin está arrumando briga com heróis e tudo mais. Então Kai pergunta se ela é realmente tão forte, e Rin orgulhosamente afirma que poderia aniquilar um exército inteiro de demônios se quisesse, sem esforço. Mas ela também admite que Kai é igualmente impressionante porque conseguiu bloquear os ataques dela. Ela está curiosa para saber como ele conseguiu, então Kai está prestes a contar sobre sua espada. Mas nesse instante, ele avista um portal atrás de Rin, e de lá sai um monstro feio pra caramba. O monstro começa a falar sobre uma entidade de singularidade do destino que está despertando e como ela é uma grande ameaça para o novo mundo, então ele vai começar a agir para se livrar dela. O monstro tenta atacar Rin, mas Kai surge e a salva no último segundo, por um tris. Esse monstro tem um poder sério, então Kai diz que ele e Rin não têm escolha a não ser correr, e ela concorda. Então ele pega a mão dela e os dois fogem. Infelizmente, eles nem sabem onde é a saída, e aquele monstro ainda tem acesso ao portal, que azar. Ele estende seu tentáculo nojento para o portal e agarra Rin. Então declara que capturou a singularidade e inicia um protocolo de terminação, formando orbes para apagar Rin da existência, sem deixar rastros. Kai não aguenta ver aquilo, então decide parar de ficar parado e agir para salvá-la. Ele saca a espada dourada novamente e corta o tentáculo daquele monstro ao meio, causando um estrago enorme na dimensão no processo, uma bagunça total. O monstro avista Kai e percebe que ele está segurando aquela espada proibida, mas não consegue entender por que diabos a espada está ali ou como um humano como Kai a conseguiu. Agora que Rin está livre, Kai não vai ficar por perto para descobrir o que o monstro está planejando nem pensar. Ele agarra Rin e pula por aquele buraco na dimensão, levando-os de volta ao cemitério na Terra. Kai está um pouco confuso, mas aliviado por terem saído ilesos. Rin também se sente super aliviada porque estava morrendo de medo de bater as botas. Foi por pouco. É a primeira vez que alguém se importa em ajudá-la. A vida inteira, todas as outras raças disseram que ela não era uma delas, e os demônios foram os mais cruéis, sempre a chamando de abominação. É por isso que Rin entrou naquela briga enorme com Vanessa, uma confusão danada.
Kai tenta confortá-la, dizendo que sabe como ela se sente, porque todos os amigos dele não se lembram mais dele. Ele se sente sozinho neste mundo bagunçado. A história que ele lembra é uma em que os humanos venceram a grande guerra das 5 raças, uma vitória e tanto. Mas neste mundo, os demônios parecem estar dominando as cidades humanas. Rin fica um pouco confusa porque não se lembra de demônios jamais terem levado a melhor contra humanos. Na verdade, na época em que ela lutou com Vanessa, os humanos estavam começando a dar uma surra nos demônios, e eles reclamavam que era por causa do herói humano. Kai fica todo animado e pergunta se Rin se lembra de Sid, mas ela nunca o conheceu, então não pode dizer com certeza. Kai percebe que pode ter exagerado, então pede desculpas a Rin, mas pelo menos eles sabem que vem do mesmo passado, então devem estar conectados de alguma forma, com certeza. Rin se aproxima de Kai e diz que ele é a primeira pessoa a ficar ao lado dela, e isso a deixa super feliz de verdade. Um pouco depois eles saem do cemitério. Rin pergunta a Kai o que ele planeja fazer agora, qual será o próximo passo. Mas antes que ele possa responder, Rin desmaia de exaustão. Kai fica preocupado e imagina que seja por causa do ataque que ela sofreu antes. Então ele a ajuda a se levantar e diz que vai voltar para a cidade. E como ela não tem para onde ir, a convida para ficar com ele enquanto estiverem lá. Rin não tem muita certeza sobre ir para uma cidade humana porque ela não confia nas pessoas assim. Então Kai pergunta por quê, e ela diz que não pode confiar em ninguém, exceto nele, porque ele a salvou, foi um herói. Ele diz a ela para confiar que ele a manterá segura e a convida novamente para ir com ele. Ele a avisa que ela pode ir embora se não estiver gostando, sem ressentimentos. Então no final, Rin concorda em ir com ele. De volta à casa de Kai, o cara está deitado na cama enquanto Rin toma banho, e ele está exausto de verdade da viagem de volta para casa. Rin nunca tinha andado de carro antes, então ela estava surtando o tempo todo e quase o fez bater para todo lado. Por sorte, ela escondeu as asas, então, quando chegaram, ninguém podia dizer que ela não era humana, mas o comportamento estranho dela ainda deixava as pessoas apreensivas, com a pulga atrás da orelha. Ela até tentou soltar uma magia em certo ponto, e Kai teve que segurá-la, mas ele sacou o porquê de tanta cautela, afinal, ela estava rodeada de estranhos. Então, a atenção de Kai se volta para a espada. Ele nem tinha percebido que ela voltou ao normal, então a pega e está prestes a dizer Cold Holder, para ver se transforma de novo. Mas antes que ele possa fazer isso, Rin sai correndo do chuveiro, implorando por ajuda porque não consegue desligar a droga da água. Kai diz que vai ajudar, mas por enquanto não pode olhar porque ela está sem roupa. Assim que o chuveiro é desligado, Rin se veste e começa a falar sobre como os humanos tinham todas as mordomias. Mesmo com a sociedade toda bagunçada, ainda tinham aquela água quentinha para tomar banho, enquanto a Rin teve que se banhar numa cachoeira gelada. E os humanos também tinham camas macias, mas na superfície tudo está destruído. Então ela finalmente entende que Kai não estava de caô quando disse que demônios dominaram a cidade. Kai tinha suas dúvidas no começo, mas a confirmação da Rin mostrou que ele não estava ficando louco. Agora ele sabe com certeza que estão num mundo onde os resultados da Guerra das Raças deram errado. A história real é aquela em que Sid se tornou o herói humano, mas nesta realidade o cara nunca existiu, por algum motivo. Rin sugere que eles precisam encontrar um jeito de escapar desta realidade e voltar para a antiga. Essa é a solução para o problema deles, mas Kai não sabe se realmente há um jeito de fazer isso acontecer. Eles foram dormir depois disso, mais tarde da noite Min acorda num susto e avisa Kai sobre umas vibrações de magia poderosas pra caramba, o que significa que os demônios estão lançando um ataque. Lá fora, os demônios acabaram de arrombar o teto da cidade e estão fazendo um estrago. Kai já sabia que a humanidade estava ferrada nesta realidade bagunçada, mas ele não percebeu quão indefesos os humanos eram contra os demônios. Não tem nenhum herói por perto para salvá-los também, então Kai decide que precisa assumir o lugar de Sad pelo bem da humanidade. A unidade de defesa começa a disparar balas nos demônios, mas eles sabem que as balinhas não vão fazer porcaria nenhuma. Então Saki sai correndo para pegar a metralhadora, mas bem antes que ela chegue lá, um demônio aparece por trás dela, prestes a lançar um feitiço, mas no último segundo, Kai pula e a salva, derrubando aquele demônio no chão. Ele diz a Saaki para usar água contra os demônios, porque se eles absorverem essa água, ficarão pesados demais para voar, e uma vez no chão, ela deve jogar umas granadas neles. Nesse instante, Kai percebe um demônio transformando Aslan numa pedra. Que loucura! Então ele dispara uma bala anti-magia para quebrar o feitiço e salvar a vida dele. O demônio então mira em Kai, tentando prendê-lo enquanto outro demônio se esgueira por trás para atacar. Mas Kai desvia daquele otário e empurra o primeiro demônio para longe, enquanto Rin cuida do segundo com uma explosão. Depois, Kai agradece Rin pelo apoio e a elogia pela força dela. Mas mesmo com o poderzão dela, ele ainda não tem certeza se conseguem salvar a cidade sozinhos. Ocelan e Sek vem correndo até Kai, perguntando como diabos ele está destruindo magia com balas e derrubando demônios com os punhos. Kai explica tudo pra eles, dizendo que vem de um mundo onde a humanidade venceu a Guerra das Raças. Seu estilo de luta e suas balas especiais vêm todos daquele mundo, mas Saki e Aslan ainda não estão comprando a história de Kai sobre linhas do tempo alternativas. Mas antes que possam fazer mais perguntas, Aslan recebe uma mensagem dizendo que 2 batedores demônios escaparam. E se os batedores reportarem ao líder deles sobre a localização desta cidade subterrânea, um exército inteiro de demônios vai invadir e aniquilar cada último humano. Aslan diz que precisa reportar isso ao quartel-general do exército rebelde, e Saki pede pra Kai ir com eles, porque a força dele o torna um trunfo valioso. Então Jan vai recebê-lo de braços abertos com certeza. Kai concorda em se juntar a eles, e todos seguem para o quartel-general na antiga capital real. Aquele lugar foi destruído anos atrás, mas é exatamente por isso que escolheram montar o quartel-general lá. Demônios não vão pensar em procurá-los num lugar destruído.
Quem teve a ideia foi o pai de Jian, mas ele se aposentou como chefe do exército rebelde há 2 anos por causa de uma lesão, então Jian assumiu o lugar dele. Eles chegam ao quartel-general e Kai e Rin são levados para se encontrar com os relatórios de Aslan. Então ela pede para Kai contar sobre essa linha do tempo alternativa que ele mencionou antes. Kai conta tudo o que sabe, mas os outros figurões na sala o chamam de mentiroso por fazer uma afirmação tão ousada. Mas Kai menciona como ele e Janine eram muito próximos quando crianças na linha do tempo anterior. Ele menciona Og e Jer, os apelidos que Jian sempre quis ser como. Os nomes chamam a atenção de Jian, mas ela fica quieta por enquanto e decide encerrar a reunião. Mais tarde naquela noite, Jian quer se encontrar com Kai. Parece que ela está começando a ficar um pouco mais aberta à ideia de que Kai pode ter estado falando a verdade. Pouca gente neste mundo sabe que ela é uma mulher. Yogi e Jur eram os apelidos do pai e do avô dela. Mas isso não significa que ela acredita em cada palavra, por mais absurda que seja que ele disse. Ainda assim, ela acha que suas habilidades de luta e conhecimento podem ser confiáveis. Ela apresenta um plano para se conectar com outras cidades humanas e repelir os demônios que planejam invadir Neo Vashal. Mas Rin não está gostando. Ela acha que esse plano só vai atrair mais e mais demônios com o tempo. Além disso, se algum demônio de alto escalão aparecer, tudo vai pro saco. Jian sabe que é uma jogada arriscada, mas não consegue pensar em nada melhor para proteger os lares dos sobreviventes. É quando Kai solta uma bomba. Ele diz que eles só precisam derrubar um demônio para resolver essa bagunça. E essa é Vanessa, a heroína dos demônios. Jian acha que é pura loucura se quer considerar enfrentar um demônio tão poderoso como Vanessa. Mas Kai está confiante de que o portador do código pode lidar com ela. Ele diz que ele e Rin serão os únicos a ir de frente com Vanessa. Demônios estão mais focados em brigar com outras raças, então a maioria deles não estará com Vanessa. Tudo o que Kai precisa é que Jian e sua equipe segurem o resto dos demônios enquanto ele vai enfrentar Vanessa. Depois que Jian concorda, eles não perdem tempo e começam a se preparar para retomar a Federação Urusa. A cena pula para Kai e a equipe se preparando para a grande batalha. Rin está toda animada, reclamando sobre o quanto ela odeia diferentes tipos de seres. Ela odeia demônios porque são sombrios e enganadores, espíritos porque são assustadores pra caramba, bestas míticas porque são puramente selvagens, celestiais porque são teimosos como uma mula, e humanos porque são fracos e frágeis. Mas o pior é que ela se odeia mais ainda, porque ela tem um pouco de todas essas características nela. Apesar de tudo isso, Kai é o único que não tinha medo dela, que a viu por quem ela realmente é e a aceitou. Ela realmente espera que ele não morra. Então a cena muda para o exército da Federação Urusa marchando em direção ao Palácio do Governo. Saki não consegue acreditar que o pequeno esquadrão deles é quem está enfrentando Vanessa. Ela acha que o plano tem uma chance porque Jian os está liderando, mas ela ainda está preocupada em enfrentar Vanessa. Ela questiona o que eles deveriam fazer com apenas os 4, e Kai diz que seu pequeno esquadrão é a chave para chegar a Vanessa rapidamente e sem serem notados. Seki entende, mas ainda não está muito animada em fazer parte desse plano arriscado. Kai então se vira para Saki e Aslan, dizendo que eles são os únicos em quem ele pode confiar para dar cobertura a ele. Seki ainda está bem assustada, mas Rin se aproxima e lhe dá um tapinha reconfortante na cabeça, o que a acalma um pouco. Rin diz a Seki para não se preocupar, lembrando-a de que ela é forte e não vai perder para ninguém, exceto talvez para Vanessa. Seki pergunta nervosamente o que acontece se eles realmente encontrarem Vanessa, e Rin diz com confiança que vai lidar com Vanessa sozinha, mesmo que isso signifique se explodir junto com ela. Seki implora para Rin não seguir em frente com um plano tão perigoso, e Aslan intervém, compartilhando suas próprias preocupações. Ele aponta que eles não fazem ideia de qual é a condição do Palácio do Governo e teme que os demônios possam vê-lo se eles se moverem em um grupo grande. Kai o tranquiliza, explicando que demônios são sensíveis à magia, e não os notarão porque humanos não têm magia. Aslan se sente um pouco mais à vontade e se pergunta se Kai adquiriu esse conhecimento de seu mundo. Kai observa que Aslan parece bem calmo, mas admite que suas mãos estão realmente tremendo. Ele acrescenta que se conseguirem derrotar os demônios, serão famosos mundialmente e podem até ganhar algumas recompensas. Kai diz a ele que ele é mais confiável do que o Aslan que ele conhecia e diz que está contando com ele. Eles então chegam ao seu destino, prontos para o que vier. Jian faz um discurso para elevar o moral dos soldados. Ela sabe que alguns deles podem estar preocupados por causa do pouco tempo de preparação, mas ela os lembra de quanto tempo eles vêm lutando. Ela diz a todos que toda aquela luta foi apenas a preparação para hoje. Eles só estiveram nutrindo seu espírito e vontade de lutar por tanto tempo, mas agora é hora de contra-atacar e fazer suas vozes serem ouvidas. Eles entram na capital por uma passagem subterrânea e Kai fica chocado ao ver o Palácio do Governo em ruínas. Os demônios patrulhando o palácio os avistam e atacam com magia de gelo. Kai dissipa a magia com sua bala e elimina o demônio com sua espada. Mais demônios aparecem e Rin usa sua magia para acabar com todos de uma vez, mas Kai finge que uma de suas balas fez isso. Aslan e Saek ficam surpresos ao ver que ele tem uma bala tão poderosa, e Kai lhes diz que é sua bala mais forte. Ele então pergunta a Serena se ela consegue sentir Vanessa, e ela descobre que Vanessa está no último andar. Kai diz a Jian que vai procurar a heroína demônio, começando pelo último andar no lado norte. Jian diz que irá com ele parte do caminho, mas Fallon os informa que as escadas do lado norte estão desabadas, então eles devem usar as do lado sul. Jian entende e ordena que um grupo de soldados fique onde está e não deixe nenhum demônio entrar no Palácio do Governo.
Ela ordena que outro grupo resgate os prisioneiros do subterrâneo e seu grupo pega as escadas de emergência no lado sul. No caminho, Fallon pergunta a Kai sobre o ataque de raio de antes, percebendo que ele não foi o responsável, já que ela nunca ouviu puxar o gatilho. E ela descobre que foi obra da Rin. Jian então pergunta a Kai se ele ainda está disposto a lutar contra Vanessa sozinho, e ele diz que sim. Ela então o informa que os demônios devem estar se reunindo em breve, e Rin então percebe um diabrete invocando um demônio grande no caminho deles. Eles chegam tarde demais para impedir, e o demônio é invocado. O demônio agarra um dos soldados, mas Fallon o salva, dizendo aos outros para seguirem em frente enquanto ela lida com esse probleminha. Eles a deixam para trás para lidar com o demônio, e lá fora, o grupo de soldados também está lutando contra alguns demônios, e o segundo grupo salva os cativos, e Jian e os outros entram numa sala. Jian é atingida por um poderoso ataque de raio assim que entra, mas ela está totalmente bem. Rin percebe que ela está usando uma vestimenta élfica, e Jian explica que é um item mágico chamado Vestimenta da Luz Sagrada, que eles conseguiram de uma vila élfica. Jian diz que esta é a melhor coisa para resistência mágica. Ela lhes diz que suas forças lidarão com o demônio e pede para eles seguirem em frente. Kai e seu grupo avançam e colocam umas braçadeiras. Saki fica surpresa ao saber que essas braçadeiras os manterão escondidos dos demônios e se pergunta como funcionam. Rin tenta explicar que é magia de barreira, mas Kai a avisa para não fazer isso. Rin diz que um humano a fez copiando a magia de barreira angelical. Ela explica que funciona para escondê-los, e eles continuam. Um demônio se aproxima deles e Saki tenta atacar, mas Rin a impede. O demônio passa direto por eles sem notar. Todos ficam aliviados que a barreira está funcionando, e logo eles chegam à sala de disjuntores. Eles dizem a Saki e Aslan para ficarem lá e cortarem a energia se parecer que estão perdendo para Vanessa. Kai explica que usarão a escuridão para escapar, e ele enviará um sinal quando for a hora. Kai e Rin seguem em frente, mas então ouvem um alarme. Kai se preocupa que foram encontrados, mas Rin diz que a barreira dela ainda deve estar ativa, e Kai percebe que podem ser os sensores infravermelhos do prédio. Eles continuam e avistam alguns demônios esperando por eles. Um demônio diz que máquinas humanas são úteis às vezes, revelando que os demônios usam um sistema de vigilância para rastreá-los. Kai pergunta se este demônio faz a manutenção do sistema, e ele descobre que Vanessa sugeriu usá-lo. Como os escravos cuidam da manutenção, é sem problemas, e a heroína demônio está satisfeita com a invasão. O demônio está curioso porque eles arriscariam uma missão suicida. Kai pede para ele os levar até Vanessa, mas o demônio diz que os usará para sua própria diversão. Ele e os outros demônios então atacam Kai, mas Rin rapidamente o tira do caminho voando e o leva para as escadas que dão para o próximo andar. Ela bloqueia os demônios e diz a Kai para seguir em frente enquanto ela lida com eles. Kai não está feliz com este plano, mas não tem escolha, então ele avança. Os demônios então sentem o cheiro de todas as raças vindo de Rin e ficam confusos sobre o que ela é. Rin diz que não sabe e admite que odeia demônios, então ela se prepara para atacá-los com sua magia. Kai então encontra o quarto de Vanessa e fica surpreso ao ver que a heroína demônio é uma sucubo gata. Nós então cortamos para Jian batalhando contra o demônio de antes, com os outros dando cobertura a ela com tiros. Jian tenta golpear o demônio, mas ele agarra a espada dela e a ataca com magia de fogo. Sua vestimenta élfica a protege e o demônio percebe isso. A espada de Jian então se transforma em um arco, e ela o usa para derrubar o demônio. Antes de morrer, o demônio percebe que Jian está usando itens mágicos angelicais e élficos, e avisa que esses itens drenarão sua força vital porque humanos não podem usar magia. Jian o finaliza e diz que escolheu a morte de bom grado. Ela explica que essa é a determinação que um humano precisa para derrotar demônios. Outro demônio cai de cima para atacar Jian, mas Fallon surge para salvá-la. O demônio reconhece Fallon e se pergunta se ela é a Dragonar que empunha um dragão chamado Fong. Fallon nega, e Jian espera que as coisas estejam indo bem no último andar. A cena muda para o último andar, onde Vanessa pergunta a Kai se ele não está surpreso que a demônio mais forte seja uma súcubo. Kai diz que não está nem um pouco surpreso, e Vanessa o acha interessante. Ela mencionou que queria encantá-lo para que se tornasse seu escravo, mas não esperava a reação dele. Ela pergunta se ele é o comandante que usa a vestimenta élfica, mas Kai diz que não, ele é apenas um forasteiro. Kai diz que é de um mundo onde ela foi derrotada, mas Vanessa lhe diz que nenhum mundo assim existe. Kai não se importa se ela acredita nele ou não. Ele explica que acabou neste mundo contra sua vontade e que, de acordo com a história que ele se lembra, a Grande Guerra das 5 Raças terminou anos atrás. Vanessa pergunta a Kai qual raça conseguiu derrotá-la, e ela fica divertida ao descobrir que foram os humanos. Ela quer saber qual humano fez isso, e Kai lhe diz que foi Cid. O nome desencadeia algumas memórias para Vanessa, mas ela rapidamente as afasta e tenta usar sua magia em Kai, mas Kai cancela o feitiço dela. Kai então ataca apenas para descobrir que é uma ilusão. Vanessa o ataca por trás, mas ele desvia. Ela percebe que sua arma é incomum e percebe que deve ser do mundo antigo dele. Kai pergunta se ela acredita nele agora, mas ela o descarta como arrogante e o atinge com um poderoso feitiço de chamas. Ele deflete o ataque, surpreendendo-a. Vanessa então libera um feitiço destinado a destruir qualquer raça. O feitiço treme o prédio inteiro, mas Kai usa o portador do código para se proteger, deixando Vanessa impressionada que ele ainda está de pé.
Vanessa pergunta sobre a espada que Kai está segurando, mas ele não responde. De repente, Rin atinge Vanessa com um feitiço de raio. Kai vê que Rin está muito ferida da luta anterior com os demônios. Ela explica que ficou assustada quando o prédio tremeu, pensando que Kai poderia estar morto, então ela veio verificar como ele estava. Rin desafia Vanessa para lutar com ela, mas antes que possa, o monstro de antes aparece através de um portal e prende Vanessa. O monstro percebe mudanças estranhas em Vanessa, e percebe que ela foi afetada pela palavra proibida. Ele tenta exorcizar Vanessa deste mundo, mas ela consegue se libertar e reconhece o monstro como um dos servos de Alfreia. Vanessa retalia com um poderoso feitiço de fogo, ferindo gravemente o monstro, mas ele ainda está vivo. O monstro escapa pelo portal para se recuperar, e Kai fica chocado com a força de Vanessa. Ele não consegue acreditar que Rin estava lutando contra alguém tão formidável. Rin admite que a Vanessa de seu mundo não era tão aterrorizante, e está genuinamente assustada com o poder dela. Vanessa então tenta curar sua lesão focando seu poder, mas não funciona. Então ela decide priorizar lidar com Kai e Rin. Rin sabe que eles não têm chance contra ela, então antes que Vanessa possa atacar, ela voa e a ataca, dizendo a Kai para sair dali porque ela não conseguirá segurar Vanessa por muito tempo. Rin cria uma barreira de prisão de sombras ao redor dela e de Vanessa para ganhar tempo. Vanessa vê que é magia espiritual, mas é muito fraca para detê-la. Rin é jogada para trás quando Vanessa rompe a barreira, mas antes que Vanessa possa finalizá-la, Kai avança para atacar. Como Vanessa está focada nele agora, ela redireciona sua explosão para ele. Kai consegue bloquear a maior parte, mas ele ainda parece bem machucado. Rin não consegue acreditar que deixou Kai ser morto. Vanessa a provoca, perguntando se ela planeja vingar a morte de Kai ou se vai apenas fugir. Rin está farta da provocação de Vanessa, então ela vai com tudo para garantir que Vanessa pague por isso. Rin libera todo o seu poder e seu corpo começa a mostrar traços de todas as 5 raças. Vanessa acha divertido, mas Rin não está mais de brincadeira. Ela acerta um soco sólido, tirando o sorriso do rosto de Vanessa. Nesta nova forma, Rin consegue enfrentar Vanessa de igual para igual e até pressioná-la, mas acontece que Vanessa estava apenas brincando com ela. Vanessa acha a forma caótica de Rin fascinante, mas ela questiona por que Rin não a usou antes. Se ela tivesse, poderia ter ganhado tempo suficiente para Kai escapar. Vanessa se pergunta se Rin estava com medo de mostrar sua verdadeira natureza, ou se estava preocupada em ser chamada de monstro. Rin começa a chorar, mas Vanessa lembra que ela só tem a si mesma para culpar. Vanessa é a heroína demônio e fará o que quiser, mas Rin teve a chance de salvar Kai e não foi com tudo porque estava com medo. Foi a hesitação dela que matou Kai. Por mais que Rin odeie admitir, Vanessa está certa, é culpa dela. Kai está morto, mas isso não importa agora. Nada que ela faça pode trazer Kai de volta, então ela só quer morrer e levar Vanessa junto com ela. Ela agarra a mão de Vanessa para lançar uma maldição nela. Antes que Vanessa sequer perceba o que está acontecendo, gotas de sangue começam a escorrer de sua pele. Essas gotas são a força vital de Vanessa, e não há como se defender delas. Elas continuarão caindo até que Vanessa e Rin estejam mortas. Normalmente isso seria o fim de jogo para Vanessa, mas ela ainda tem uma carta na manga. De repente, Rin desmaia, e Vanessa explica que embora a maldição não possa ser bloqueada, seu poder depende da força mágica do conjurador. Rin normalmente teria magia suficiente para fazer funcionar, mas eles estão na base de Vanessa, e ela havia montado algumas grandes contramedidas para ataques de outras raças. Atrás de Vanessa há um enorme círculo de maldição que interfere com espíritos, bestas mágicas e celestiais. Como Rin é todas as 3, a maldição a está atingindo 3 vezes mais forte, então é loucura que Rin tenha durado tanto tempo. Ela não consegue nem se vingar por Kai, então ela apenas senta lá e pede desculpas por não ser útil. Vanessa já estava de saco cheio da fraqueza da Rin, então se preparou para acabar com ela de vez com um último golpe. Mas antes que a Rin fosse pro beleléu, o ataque foi bloqueado pelo Kai, que de alguma forma ainda estava vivo. Ele disse pra Rin que não precisava se desculpar, que na verdade ela foi super útil, porque a luta dela com a Vanessa deu tempo suficiente para ele acordar. Rin mal podia acreditar que o Kai ainda estava vivo, e a Vanessa também não. Ela perguntou como ele sobreviveu, porque nenhum humano deveria estar de pé depois daquilo. Kai se lembrou de ter usado o porta-código para se proteger da explosão, a segunda vez que aquilo salvou a vida dele nessa luta. Mas ele guardou essa informação pra si e apenas se preparou para encarar a Vanessa. Ela ficou furiosa que Kai ousasse desafiá-la. Então, fez questão de lembrá-lo que ele era só um lixo que sobreviveu por pura sorte. O último ataque dela quase o matou, e a única razão pela qual não conseguiu acabar com ele foi porque a Rin a manteve ocupada. Kai disse que estava lutando com tanta garra porque a Rin arriscou a vida por ele, então ele faria o mesmo por ela. Vanessa ficou com um olhar de intriga e perguntou se ele tinha algum plano para derrubá-la, porque estava super curiosa para ver o que ele tinha na manga. Humanos sempre falam muito sobre mostrar seu potencial, mas ela nunca se impressionou com nenhum deles. O herói celestial espiritual e o herói besta foram um incômodo, mas pelo menos ela respeitava o poder deles. Quando se tratava de humanos, porém, ela nunca tinha conhecido um que pudesse respeitar, a menos que Kai estivesse prestes a afirmar que era forte o suficiente para ser o herói da humanidade. Kai disse que não estava mirando ser o herói da humanidade, mas ela pediu para ver o que um humano podia fazer, então ele ia mostrar a ela exatamente o quão poderoso um humano pode ser. Daqui pra frente, ele estava enfrentando Vanessa como um representante de toda a humanidade. Embora Vanessa não conseguisse imaginar o que ele poderia fazer para vencê-la, ela decidiu levá-lo a sério. Usou sua magia para invocar um mini meteoro para esmagar Kai, mas ele o fatiou em pedacinhos com o porta-código.
Vanessa ficou impressionada por ele ter cortado a magia dela tão facilmente, mas ela estava longe de terminar, então começou a lançar um monte de feitiços de chamas infernais. Enquanto ela fazia isso, Kai ligou para ela e mandou ele cortar a energia, então todas as luzes do lugar se apagaram. Vanessa percebeu que não conseguia ver nada, mesmo tendo uma chama literal no ombro, e como Kai não tinha magia, ela também não conseguia senti-lo, mas mesmo sem magia, a espada estava carregada de energia mágica, então ela mirou na espada com seu ataque de chamas infernais. Quando a poeira baixou, ela ficou chocada ao encontrar Rin segurando o porta-código enquanto Kai já estava atrás dela. Todos aqueles anos de treinamento do Kai finalmente valeram a pena. Ele prendeu Vanessa num combo e Rin jogou a espada para ele poder dar o golpe final. A última coisa que Vanessa disse antes de ser fatiada foi: "Acho que perdi. Bom jogo, humano." Enquanto Vanessa caía de joelhos, seu corpo começou a se desintegrar por causa de todo o dano. Rin e Kai notaram que algo estava estranho com ela, e então as memórias de Vanessa voltaram com tudo. Ela se lembrou de tudo sobre Cid, e todo o lance da reencarnação mundial. Não conseguia acreditar que tinha caído nessa depois que Cid a avisou que algo assim poderia acontecer. Depois de ouvir que Vanessa sabia sobre Cid, Kai começou a interrogá-la para que ela contasse todos os detalhes. Vanessa contou a ele sobre essa coisa maluca chamada reencarnação mundial que Cid havia mencionado. Aparentemente alguém mexeu na linha do tempo e mudou a história, então Kai precisa encontrar essa pessoa, que provavelmente é um dos outros 3 heróis. Cid previu essa reencarnação mundial e foi por isso que ele deu a Vanessa sua espada para mantê-la segura dos inimigos. Essa espada é a chave para consertar toda a bagunça feita neste mundo. Kai ficou curioso para saber por que Vanessa e Cid se uniram, já que deveriam ser inimigos. Vanessa explicou que ela lutou com Cid uma vez, mas ele ganhou o respeito dela como um lutador sério, e eles acabaram trabalhando juntos. Há muita coisa sobre o mundo antigo que Kai não sabe, então Vanessa o avisou para tomar cuidado com o Código Zero. É uma magia seriamente complicada. Além disso, Vanessa disse a Kai que ele fez um trabalho e tanto contra ela, e que ela ficou realmente impressionada. Desde o plano dele de usar a escuridão até sua coragem e habilidades de combate, ela agora entende o que ele quer dizer com o espírito humano. Mesmo puta da vida por ter perdido, ela adoraria enfrentá-lo de novo. E se eles se encontrarem da próxima vez, ela planeja se divertir muito mais com ele, mais como uma súcubo. Kai ficou meio sem palavras depois do que Vanessa acabou de dizer, mas o cansaço da luta o atingiu, e ele acabou caindo de joelhos. Kai ficou aliviado por ter realmente derrubado Vanessa. A notícia da derrota de Vanessa se espalhou rápido, e logo todos os sobreviventes humanos estavam de volta à Federação Urusa, prontos para começar a retomá-la. As coisas finalmente estavam melhorando para os humanos, mas enquanto todos celebravam a vitória, Kai estava pensando no que fazer em seguida. Rin percebeu que ele estava estranho e perguntou se algo estava errado. Kai mencionou que pensou que algo tinha acontecido com eles, por isso eram os únicos que se lembravam do mundo antigo. Mas se Vanessa estiver certa, então é exatamente o contrário. O mundo virou de cabeça para baixo e de alguma forma eles são os únicos que permaneceram os mesmos. Rin disse que queria que as coisas voltassem a ser como eram, porque esse novo mundo a assustava, e Kai concordava, mas não tinha a menor ideia de como eles iriam consertar tudo. Foi então que Jan se aproximou de Kai e Rin para agradecer. Mesmo que o lugar estivesse uma bagunça agora, a única razão pela qual os humanos conseguiram retomar a cidade foi por causa do que Kai e Rin fizeram. Por isso, ela queria agradecê-los em nome do exército rebelde. Mas ela notou que Kai e Rin não pareciam muito animados, apesar da vitória. Kai disse a ela que estava realmente aliviado por ter vencido, porque duvidava que conseguiria derrubar Vanessa se eles se cruzassem novamente. Agora que Vanessa estava fora de cena, os humanos podiam reconstruir a cidade e talvez até deixá-la melhor do que antes. Mas esse é um trabalho para outra pessoa, não para ela. As pessoas que estavam por perto quando a Federação caiu pela primeira vez para os demônios seriam muito melhores em liderar os esforços de reconstrução, então Jan não vai se candidatar para isso. Mas se ela não vai ajudar na reconstrução, Kai e Rin perguntam qual é o plano dela. Jan explicou que existem outras 3 federações que foram tomadas pelas outras raças. A Federação Iowa, a Federação Yulin e a Federação Ishows. Cada uma está sob o controle de uma raça diferente, e cada uma tem um exército rebelde humano lutando de volta. Ela planeja sair e iniciar uma grande operação para unir as frentes rebeldes. A notícia da derrota de Vanessa se espalhou por toda parte e os humanos em todos os lugares estão mais animados do que nunca. É por isso que Jan espera que Kai e Rin venham com ela para ajudar os outros exércitos rebeldes. Se eles se unirem, talvez consigam fazer o que os humanos e o mundo antigo de Kai fizeram e expulsar todas as outras raças. Jan vai liderar pessoalmente os soldados e garantir que Kai e Rin recebam todo o apoio de que precisam, então ela está pedindo a Kai para lutar ao lado deles. Kai pareceu um pouco chocado por um segundo, então Jan fez questão de mencionar que ele seria bem recompensado por toda essa coisa de herói. Mas não é que Kai não estivesse disposto a ajudar a humanidade a vencer. Ele estava apenas pensando em como essa versão da Jean estava crescida. No mundo antigo dele, Jan era incrível, mas também tinha um lado meio criança, tipo ligar pra ele durante o treino, arrastá-lo pra compras e se preocupar com o futuro dela com os amigos. Mas é difícil imaginar essa Jan fazendo qualquer uma dessas coisas. Kai concorda em se juntar a Jan para lutar contra as outras raças e libertar a humanidade. Ele estende a mão para um aperto e eles fecham o acordo. Eles descem pro térreo, onde Jan anima os soldados, perguntando se todos tiveram um bom descanso. Todos estavam cheios de energia, já que era a primeira vez que dormiam sem surtar com ataques de demônios. Eles estavam animados em retomar Urza, e Jan os atualizou sobre o plano para recuperar as outras federações.
Enquanto isso, Kai disse a Rin que ele mesmo ia terminar essa guerra das 5 raças. Se não há Cid para salvar o dia, então cabe a ele se levantar e ser o herói da humanidade. E enquanto ele faz isso, vai rastrear a pessoa por trás da reencarnação mundial e colocar tudo de volta ao normal. Depois, Rin se viu sonhando com a época em que fugia desesperadamente daquele monstro que vimos antes, com Cid ao lado dela, oferecendo alguns conselhos enigmáticos. Ela acorda, e vemos que está num carro indo direto para a Federação I.O. Aslan ficou chocado que eles já estavam em outra missão quando mal tiveram tempo de respirar depois de derrotar os demônios, então Saki disse a ele que eles não tinham muita escolha. Pedidos de ajuda estavam chovendo de outros países, e Jian era a última esperança deles. Então ela espera que a capital seja reconstruída quando eles voltarem. Aslan só pode torcer para que os demônios não retomem a cidade, mas a mente de Kai estava em outro lugar. Ele se lembrou de quando a batalha terminou, e enquanto eles estavam limpando, Rin sentiu o cheiro de demônios no ar. Eles seguiram a trilha, mas não encontraram nada no local onde o cheiro era mais forte. Foi então que Rin rapidamente percebeu que era uma armadilha, mas antes que pudessem escapar, foram pegos numa barreira sem saída. Foi então que a irmã de Vanessa apareceu, lançando um ataque, mas o Kai, todo badass, cortou o ataque dela com o porta-código. Ela então fez outro movimento, mas Rin a deteve, e Kai perguntou na lata o que ela queria. Então ela se apresentou casualmente como Rimeril, a súcubo, e Kai imediatamente sentiu a pressão pesada que ela emanava, tão intensa quanto a de Vanessa. Ela admitiu que ficou chocada que a irmã dela tivesse sido derrubada por um mero humano, dizendo que deve ter sido uma sequência de milagres para conseguir isso. Mas se ela estivesse na capital real na época, ele não teria tido a menor chance. Então Kai perguntou se ela estava ali para vingar a irmã, e Heimeril simplesmente riu. Ela admitiu que amava a irmã, mas agora que Vanessa estava fora de cena, ela era a nova chefona. Na verdade, ela estava grata a ele. Então, ela o deixou por dentro de um pequeno segredo. Os demônios poderiam facilmente retomar a capital se quisessem, mas estão deixando os humanos a manterem por enquanto. Ela sugeriu que ambos os lados deveriam dar uma trégua na guerra, e Kai percebeu o que ela estava insinuando. Levar a luta adiante os deixaria abertos a ataques das outras raças. Rimeril ofereceu um acordo. Os humanos poderiam manter a capital real, mas, em troca, todos os outros territórios pertenceriam aos demônios. Ela perguntou se Kai concordava com a trégua, e ele garantiu que passaria a mensagem ao seu comandante. Mas Rimeril não tinha terminado. Ela de repente empurrou Kai para ir atrás das outras 3 raças, claramente esperando que todos se aniquilassem. Ela até brincou que o recompensaria com um beijo se ele tivesse sucesso. Kai não se impressionou e deixou claro que não estava interessado, mas ela o deixou com uma última provocação, dizendo que um dia pegaria o que queria à força. Ao partir, ela o avisou para tomar cuidado com Alfreia, que andava agindo estranho ultimamente, especialmente se eles planejavam enfrentar os Celestiais em seguida. De volta ao presente, Kai reúne a equipe, dizendo que precisam deixar os esforços de reconstrução para outros. A missão deles agora é unir forças com o exército rebelde da Federação Pifuri-U e derrubar os Celestiais. Saki lembra que os Celestiais são uma aliança de elfos, anões, fadas e anjos. Kai acrescenta que esses seres são ainda mais traiçoeiros e astutos que os humanos. Seus mestres estão criando itens mágicos poderosos para a batalha, e se os demônios são considerados monstros, então os Celestiais são basicamente humanos, com um upgrade aterrorizante. Jian então anuncia pelos comunicadores que estão se aproximando do meio do caminho na rodovia, e o posto de descanso está a apenas 2 km. Não é mantido há anos, mas deve servir para uma pausa rápida. De repente, Rin avista algo e pede urgentemente a Aslan para abrir a escotilha superior. Ela espia e vê um dragão voando acima. Aslan acha isso estranho, considerando que eles deveriam estar em território demoníaco, mas Kai rapidamente alerta a todos. Jian ordena que o comboio acelere e tente despistar o dragão, mas é inútil. A fera é muito rápida. Então os soldados miram e atiram sob o comando de Jian, mas as balas mal arranham as escamas do dragão, e a criatura destrói 2 de seus veículos. Então Rin libera sua magia de raio no dragão, enquanto Kai disfarça como se fosse um de seus tiros, e juntos eles conseguem afastar a criatura. Jian então ordena que todos os veículos parem e cuidem dos soldados que foram atacados pelo dragão. A cena muda para os soldados no acampamento, onde os feridos estão sendo tratados. Rin e Kai têm uma barraca só para eles, e Kai não consegue evitar se sentir um pouco culpado por ocupar tanto espaço. Ele sugere que Rin poderia dormir na barraca das soldadas, mas Rin não se anima com a ideia. Kai rapidamente percebe que ela se sente desconfortável cercada por tantos humanos. Foi então que Rin disse a Kai que Jian estava a caminho, e de fato Jian e Fallon entraram na barraca. Kai, intrigado, perguntou por que elas estavam ali, e Jian explicou que aquela era a barraca dos oficiais comandantes, com os 2 servindo como seus guarda-costas. Kai ficou surpreso e Fallon o puxou de lado para uma conversa particular. Lá fora, ela disse a ele que ficaria de guarda fora do acampamento a noite toda, enquanto ele seria responsável pela parte de dentro. Ela também apontou que as pessoas poderiam perceber que Jian é uma mulher, se ela ficasse com ela. Kai concorda e Fallon o informa que Jin vai tirar a armadura quando for dormir, ficando com roupas leves. Então ela lhe dá um aviso severo para não ter nenhuma ideia engraçadinha, e Kai a assegura que não terá. Fallon então o encarrega de cuidar de Jian. De volta à barraca, Kai vê Rin fazendo uma massagem em Jian, que claramente está gostando, até prometendo retribuir o favor depois.
Observando isso, Kai reflete que fingir ser homem deve ser difícil, e Jan brinca que ele só vai entender quando tiver que fingir ser mulher. Kai então levanta a questão do dragão que encontraram, admitindo que não esperava que uma besta mítica dessas aparecesse na Federação Erza. Jan especula que eles podem estar patrulhando a área após a derrota de Vanessa, mas ela o tranquiliza dizendo que a capital está bem defendida. Ela então casualmente menciona que se mexe muito enquanto dorme, e pede desculpas antecipadamente se o chutar durante a noite. Mais tarde, enquanto dormem, vemos Kai lutando para conseguir um pingo de descanso, com Jan e Rin agarradas a ele enquanto dormem. No dia seguinte, a jornada continua e Aslan rapidamente percebe que Kai parece absolutamente exausto. Ele assume que é porque Kai passou a noite toda guardando Jan e Kai. Cansado demais para discutir, ele apenas deixa o mal-entendido passar. Enquanto avançam, Rin avista a imponente muralha da fronteira à distância e Aslan informa ao grupo que eles estão prestes a cruzar para a Federação I.O. Jan então informa a todos que o destino deles é Cassiopeia, a 8ª cidade, que fica nos arredores da capital e onde o exército rebelde montou sua base. Enquanto dirigem em direção a Cassiopeia, Saki está tensa, pronta para detonar qualquer celestial que cruze o caminho deles, confiante de que suas armas são mais eficazes contra eles do que contra outras raças. Kai, tentando manter a calma, diz a ela para relaxar antes que ela acabe atirando num humano por engano, porque os celestiais e os humanos são quase idênticos. Jan então dá a ordem para parar os veículos, e eles continuam a jornada a pé. Pelo caminho, Rin casualmente pega uma fruta e começa a mastigá-la. Kai então pergunta se é seguro comer, e Rin o assegura que sim, mas depois admite que sua língua formiga um pouco. Kai rapidamente a informa que a fruta está envenenada, o que ela acha difícil de acreditar, já que já as comeu antes na Floresta Élfica, deixando Kai intrigado sobre por que essas frutas da Floresta Élfica estariam ali. Falon intervém para esclarecer, explicando que a invasão celestial fundiu a Floresta Élfica com a cidade humana. Quando finalmente chegam ao quartel-general do Exército Rebelde, são recebidos com aplausos dos humanos da área. Os membros do Exército Rebelde também os saúdam enquanto entram. Zephan, conselheiro do Exército Rebelde, os recebe calorosamente, expressando como a notícia da vitória de Jan acendeu uma nova esperança entre eles. Ele então cumprimenta Falon, revelando que eles têm uma história juntos. Ele fica surpreso em vê-la novamente, comentando sobre quanto tempo eles sobreviveram neste mundo desolado. Falon, no entanto, insiste que não é velha o suficiente para ser considerada longeva. Sem perder tempo, Jan pede para falar com o comandante deles e Zephan prontamente a acompanha até ele. Enquanto seguem, Zephan se pergunta o quanto Jan e sua equipe sabem sobre o comandante deles. Falon intervém, explicando que o nome dele é Dante, um descendente da antiga família real da Federação Intió. Ele se autodenomina o Imperador, mas é uma bagunça, invejoso, desconfiado e totalmente obsessivo. Falon avisa que ele pode até ver Jan como uma ameaça, e Zephan, com um aceno, confirma a pequena avaliação dela. Ele espera que Jan consiga manter a calma perto dele, mas pelo menos os soldados apreciam a ajuda dela, mesmo que o chefe deles seja um maluco. Quando chegam, encontram a comandante assistente, Kubari, que explica que qualquer coisa que precise passar pelo Imperador será tratada por ela. Rin sente algo estranho em Kubari, mas guarda pra si por enquanto. Finalmente, eles ficam cara a cara com Dante e Jan se apresenta, mas Dante imediatamente questiona por que ela está atrasada, dizendo que ela deveria ter chegado naquela manhã. Jan explica que eles encontraram um dragão no caminho e tiveram que parar para tratar os feridos, mas Dante não se importou nem um pouco com as desculpas dela. Ele pergunta friamente por que ela está ali. Ela planeja ter mais glória depois da vitória na Federação Rusa e assumir a Federação Will também, mas Jan calmamente esclarece que está ali porque eles pediram a ajuda dela. Dante então revela que foram seus subordinados que solicitaram assistência sem o consentimento dele. Jan percebe que Dante não quer ser governado pelos Celestiais, e ele concorda a contragosto. Ela vai direto ao ponto, dizendo a ele que correr atrás de glória é inútil agora. Se ele quer honras, precisa começar a agir como se as merecesse, porque no final são os soldados que decidem quem é elogiado. Ela acrescenta que se ele se levantar e liderar como um verdadeiro comandante, o povo o respeitará e o elogiará. Dante, no entanto, fica chocado, e mais do que um pouco insultado, por ela ousar lhe dar conselhos. A cena muda para uma reunião de estratégia entre as forças de Jan e o exército rebelde. Zephan expõe a situação, explicando como os anjos, fadas, anões e elfos estão espalhados pela Terra, mas admite que essas áreas são território desconhecido para os humanos. Jan rapidamente percebe que isso significa que eles não têm ideia de onde o herói celestial está escondido. Então ela audaciosamente se oferece para liderar a busca. Ela pede permissão a Dante para pegar alguns soldados de elite emprestados, mas Dante a rejeita, alegando que é tolice um general estar na linha de frente. Jan não se intimida e responde que está disposta a arriscar a vida pelos soldados que estão lutando por essas terras, inspirando as tropas rebeldes com suas palavras. Mais tarde naquela noite, vemos Rin pedindo a Aslan para cozinhar algo único. O prato parece tão horripilante que Aslan duvida seriamente se é seguro comer. Rin o assegura que já comeu antes, mas Aslan permanece cético. Enquanto isso, Aslan casualmente pergunta a Kai se ele notou Kubari durante a reunião, comentando sobre a beleza dela, e Kai fica surpreso ao ver que Rin também está curiosa sobre Kubari.
No dia seguinte, Jian está explorando a floresta élfica com o exército rebelde. Enquanto isso, de volta ao acampamento, o imperador está resmungando sobre como Jian é imprudente por explorar sozinha. Kubari concorda, dizendo que um general deveria ficar no acampamento e comandar o exército. Dante está paranoico com a crescente influência de Jin e teme que ela esteja conquistando os soldados com sua audácia. Kuberi, porém, o tranquiliza, dizendo que o imperador não precisa se preocupar com isso. Dante então afirma que Kuberi é seu único subordinado leal, e Kuberi sorri secretamente, achando Dante um bobão. Ao retornar da missão de reconhecimento, Jian logo começa a desenhar um mapa com suas descobertas. Kai percebe que Fallon estava morrendo de preocupação com Jin, e quando Jian minimiza a situação, a raiva de Fallon explode, avisando que uma bronca daquelas a esperava mais tarde. Após a reunião de estratégia, Jian detalha sua missão de reconhecimento, revelando que identificaram as rotas de patrulha dos elfos. Ela então delineia os próximos passos, continuar a exploração e elaborar uma estratégia de invasão. Ela pede a cooperação de todos, e os soldados se mostram ansiosos para trabalhar com ela. Assim que a reunião termina, Rin pergunta impacientemente a Kai quando eles finalmente lutarão contra anjos e elfos. Kai explica que só entrarão em combate após estarem totalmente preparados, e Jian alerta que os celestiais são bem astutos. Rin não fica nada feliz com o atraso, mas Kai lembra que a força dela será crucial ao enfrentarem Alfreya. Rin então nota que Kubiri e Dante estão estranhamente ausentes, e Kai especula que eles não são muito fãs de liderar na linha de frente, sabe? Enquanto isso, Dante está furioso com o sucesso crescente de Jian. Kubiri então lhe entrega um papel sugerindo que precisam realizar algo ainda mais impressionante para retomar a vantagem. Ela diz a Dante que isso solidificará sua posição novamente, e Dante ri enquanto lê o plano. Ele então informa Zefan que planeja liderar pessoalmente os soldados até a Floresta Élfica, com a intenção de capturar elfos e anjos como prisioneiros de guerra. Zefan fica chocado, duvidando da viabilidade desse plano. Mas Dante arrogantemente o tranquiliza, revelando que já tem uma coluna voadora bem no fundo da floresta. Ele declara que partirão imediatamente, mas Zefan tenta alertá-lo, apontando que isso poderia atrapalhar a coordenação com o exército rebelde de Urza. Mas Dante, cheio de si, o corta e ordena que Zefan calhe a boca e não compartilhe essa informação com o exército rebelde de Urza. Enquanto Jian e sua equipe voltam de mais uma reunião, Rin os puxa de lado, expressando sua suspeita de que Kubari talvez não seja humana. Em outro lugar, vemos o rastro de um exército rebelde esmagado. Acima da cena, um castelo paira sinistramente. Lá dentro, Alfreya informa anões e elfos que os anjos planejam cortar laços com eles. Chocados com a notícia, eles perguntam curiosos sobre a figura monstruosa à espreita atrás de Alfreya, mas ele não oferece explicação alguma. Alfreya então lança um ataque contra os elfos, mas a grande anciã élfica enfrenta seu assalto de frente. Apesar de seus melhores esforços, o poder dela não se compara ao dele, e Alfreya a prende rapidamente numa prisão de cristal. A força do ataque dele cria um redemoinho, arremessando a sacerdotisa élfica do castelo para as profundezas da floresta. Após algum tempo, a sacerdotisa acorda em sua casa, meio zonza. Os outros elfos, sentindo sua consciência, a bombardeiam telepaticamente com perguntas sobre o destino dos anciãos. Ela os exorta a manter a calma e os instrui a reunir todos, elfos, fadas e até mesmo anões. O pedido dela deixa os outros elfos chocados. Eles não conseguem entender o que a sacerdotisa Haren tem em mente. Um dos elfos então pergunta nervosamente sobre os humanos capturados, e Haren percebe que não é o momento de lidar com eles. Mas de repente, ela tem uma ideia. A cena muda para Jian e suas forças na floresta élfica. Fallon relata que não tiveram contato com Dante desde a manhã anterior, e seu paradeiro atual é um mistério. Jian fica perplexa que Dante se aventuraria na perigosa floresta élfica, sabendo muito bem os riscos envolvidos. Kai especula que alguém pode ter orquestrado isso, apontando o dedo para Kubari. Ele sugere que ela pode ser uma espiã élfica, observando como é fácil para os elfos se passarem por humanos, apenas escondendo suas orelhas. Jian então começa a se preocupar que possa haver outros traidores à espreita no exército rebelde de Yu, assim como Kubari. Se for esse o caso, eles precisarão investigar a situação por conta própria. Fallon então se vira para Aslan e Sak, pedindo um relatório sobre o flanco traseiro. Eles a tranquilizam, dizendo que tudo parece normal, e ela os ordena a defender a retaguarda a todo custo. Jian expressa sua confiança neles, lembrando que fizeram parte da unidade que enfrentou Vanessa. Em seguida, eles avançam. Fallon avista algumas armas quebradas espalhadas e deduz que pertencem ao exército rebelde de Aya. Ela percebe que devem ter caído vítimas de um círculo mágico de armadilha escondido nas árvores. Jian acha que a armadilha era bem fácil de evitar, mas Kai aponta que o verdadeiro perigo está acima deles. Todos olham para cima e notam que a armadilha de verdade está lançada nas folhas das árvores. Jian admite que é um truque inteligente, um que ela não teria notado se Kai não tivesse mencionado. Kai explica que havia lido sobre armadilhas assim em seu mundo antigo. Mas, nesse exato momento, Rin sente o cheiro de um elfo. O grupo segue Rin, e os outros perguntam a Kai se estão mesmo no caminho certo. Kai os assegura com confiança, explicando que Rin passou por um treinamento especial para sentir magia. Ela os leva a um ponto onde o cheiro para abruptamente e, de repente, são teleportados para dentro da Vila Élfica por um feitiço de portal.
O grupo fica chocado ao se ver em um local completamente diferente, e Kai rapidamente percebe que pisaram em um feitiço de portal, uma técnica usada pelos Celestiais para teletransporte. Enquanto se orientam, uma grande fada aparece perseguindo uma borboleta. Instintivamente, Kai e os outros se preparam, sentindo um perigo potencial, mas então a fada esbarra acidentalmente em Aslan e após cair no chão, ela inicialmente presume que ele é um elfo. Ela o questiona sobre de que parte da floresta ele vem, mas rapidamente percebe que não consegue sentir nenhuma magia nele. Quando Aslan revela que são humanos, a expressão da fada muda para terror, e ela dispara em direção à vila élfica. Kai e os outros a perseguem, mas ao se aproximarem da vila, os guardas élficos os avistam e se preparam para abrir fogo. Nesse exato momento, Kuburi aparece, ordenando que os guardas baixem suas armas. Ela fica surpresa que Kai e os outros conseguiram ativar o feitiço de portal, e Jian imediatamente exige saber o que aconteceu com Dante e os demais. Kubari explica que eles ainda estão vivos, mas foram incapacitados após inalar pólen de uma planta paralisante. Jian exige a libertação imediata de seus companheiros, mas Kubari, no entanto, oferece um acordo. Ela libertará o pessoal deles, mas apenas se concordarem em lutar contra os anjos em nome dos elfos. Ela argumenta que isso deveria ser uma tarefa simples para eles, especialmente considerando que conseguiram derrotar o herói dos demônios. Rin desconfia das intenções dos elfos e questiona se eles planejam trair os anjos. Kuburi esclarece que foram os anjos que traíram os elfos primeiro, e os leva até Haren. Haren os cumprimenta, observando que é a primeira vez que humanos pisam na vila élfica, um fato do qual deveriam se orgulhar. Ela se apresenta como a sacerdotisa da vila e pergunta se eles são realmente aqueles que derrotaram o herói dos demônios. Jian confirma e então Haren, notando a vestimenta élfica de Jian, questiona como ela a obteve. Jian explica que a pegou de um grupo de demônios perto das fronteiras da Federação de Urza, e que isso aconteceu há uma década. Haren deixa o assunto de lado, pois a vestimenta não foi roubada diretamente dos elfos. Haren então propõe um contrato. Em troca do retorno seguro de seus companheiros capturados, ela pede que resgatem sua grande anciã de Alfreya. Kai fica chocado ao saber que Alfreya, o herói dos Celestiais, capturou a grande anciã deles. Haren suspira, explicando que Alfreya mudou drasticamente. Ela relembra como ele costumava ser caloroso e gentil, mas recentemente exigiu que elfos, anões e fadas se curvassem aos anjos, uma exigência que eles simplesmente não podiam aceitar. Em resposta, Haren e a grande anciã o abordaram em nome das outras raças, mas em vez de ouvi-las, ele capturou a grande anciã. Ela oferece alguma orientação para a missão, mas deixa claro que a tarefa de resgatar a anciã será de Kai e sua equipe. Kai rapidamente percebe que os elfos estão tentando evitar um conflito direto com os anjos. Fallon, sempre cautelosa, exige provas de que a história de Haren não é uma armadilha, e aponta que se a seguirem cegamente, a equipe deles poderia ser aniquilada por emboscadas de elfos e anjos. Kubari, determinada a provar sua sinceridade, oferece sua vida como garantia, voluntariando-se para acompanhá-los ao Palácio dos Anjos. Ela afirma que podem matá-la a qualquer momento se suspeitarem de traição, mas Fallon rejeita essa oferta. Fallon argumenta que a vida de Kubari não vale a de 6 deles, nem a dos 20 reféns que tem. Ela exige mais vidas do lado deles ou uma vida mais valiosa para apostar. Haren, vendo a seriedade dos pedidos de Fallon, concorda em acompanhá-los pessoalmente. Kubiri imediatamente desaconselha, mas Haren insiste. Ela calmamente afirma que se Jian e sua equipe sentirem que algo está errado, eles estão livres para tirar sua vida. Jian concorda com esses termos, embora Kubiri continue a alertar Haren. No entanto, Haren está resoluta e explica que, como líder, é seu dever correr esse risco, e se não fizerem nada, seria como aceitar os anjos como seus mestres, então sua decisão é final. Haren acrescenta que se os humanos falharem e irritarem Alfreya, a vida dela será o sacrifício perfeito. Ela enfatiza que devem evitar desencadear uma guerra civil entre os Celestiais, então ordena que os anões e fadas que estavam bisbilhotando se retirem e voltem aos seus postos. Assim que eles saem, ela convida os humanos a se sentarem, prometendo explicar a situação em detalhes. Ao cair da noite, Kai fica de vigia, enquanto Rin dorme tranquilamente por perto. Raren então se aproxima dele e parece intrigada com o comportamento humano, questionando por que insistem em ficar acordados à noite, especialmente com o fogo aceso, um farol claro para qualquer ameaça em potencial. Ela o assegura de que não tem intenção de atacá-los enquanto dormem até que o contrato que fizeram termine, e Kai fica um pouco aliviado ao ouvir isso. Raren está curiosa e diz que ouviu que Kai e Rin derrotaram o herói dos demônios, então ela pergunta diretamente se esse mesmo poder será suficiente para derrotar Alfreya. Kai se pergunta se Haren quer que ele mate Alfreya, e Haren deixa claro que eles definitivamente enfrentarão Alfreya se forem ao Palácio dos Anjos. E se o poder dele, que derrotou Vanessa, não for suficiente, todos estarão mortos, e Kai entende. Ela então o avisa com uma determinação férrea que se ele ousar fugir da luta, ela não o deixará sair vivo dessa floresta, e ele sabe disso. Tentando mudar de assunto, Kai pergunta se ela conhece um humano chamado Cid, mas Raren diz que nunca ouviu falar dele antes de se afastar.
Sozinho, Kai pondera se Alfreya poderia ter as respostas que busca, lembrando o que Vanessa lhe disse sobre os 4 heróis que poderiam conter pistas sobre a reencarnação do mundo. Na manhã seguinte, eles se preparam para entrar no Palácio dos Anjos. Saki tenta contatar o quartel-general, esperando que suas mensagens cheguem. Kai então se vira para Haren, perguntando se o Palácio dos Anjos está realmente localizado acima da árvore onde estão. Haren explica que existem várias fortalezas flutuantes, mas a considerada o verdadeiro Palácio dos Anjos está diretamente acima deles. Ela então ativa um portal para transportá-los ao palácio, e Kai imediatamente nota a ativação de camada dupla do portal, um mecanismo de defesa sofisticado. Ele se pergunta se foi projetado como contramedida contra humanos, mas Haren descarta a ideia, dizendo que humanos são fracos demais para justificar tais precauções. São as outras raças que os preocupam. Kai não se surpreende com a arrogância dos celestiais, vendo a mesma subestimação que os demônios haviam demonstrado. Saki suspeita que a maioria das forças esteja provavelmente estacionada nas fronteiras, guardando contra ameaças que consideram dignas. Haren concorda com ele, e ela pensa que Kai realmente conseguiu derrotar o herói dos demônios. Eles se teleportam para o Palácio dos Anjos e são imediatamente atingidos por um cheiro horrível, uma mistura de carne queimada e algo mais. Então vem anjos em brasa, mas Haren rapidamente avalia que esses anjos ainda estão vivos. Ela fica perplexa, tentando descobrir quem poderia ter feito isso, enquanto Kai pensa silenciosamente que esse caos pode, na verdade, jogar a favor deles. Eles seguem em frente, teleportando para o próximo andar, onde Fallon comenta sobre a sorte de terem uma guia elfa. Sem Rarin, entrar em um lugar como este teria sido quase impossível, mas o progresso deles é interrompido quando são subitamente atacados por uma anjo chamada Vicious. Rarin fica chocada ao vê-la, reconhecendo que ela também se voltou contra eles. Vicious declara friamente que é apenas uma serva de Alfreya, agindo sob suas ordens. Haren então pergunta se Vicious foi quem atacou os anjos lá fora, mas Vicious responde que foi o próprio Alfreya quem o fez, punindo-os por sua desobediência. Ela então revela que a execução da grande anciã dos elfos é iminente, destinada a ser uma mensagem brutal a todas as outras raças, que são inferiores aos anjos. Então, enquanto ela se move para atacar, Kai rapidamente contra-ataca, e Fallon, Aslan e Saki a engajam em batalha. Fallon incita Jan e os outros a continuarem avançando enquanto eles seguram Vicious, e com um aceno rápido, eles disparam. No próximo andar, encontram um cavaleiro anjo chamado Rafaelo. Rin se adianta para enfrentá-lo, dizendo ao grupo para seguir sem ela. Kai espera que ela os alcance depois de derrotá-lo, e eles partem. Rafaelo então pergunta se ela está realmente disposta a se sacrificar pelos outros, mas Rin, com calma confiança, responde que só consegue dar o seu melhor quando não há ninguém por perto para testemunhar. Eles finalmente chegam ao último andar antes do covil de Alfreya, e Haren imediatamente começa a desativar as barreiras que separam esta sala do covil de Alfreya. Enquanto ela trabalha, Jan se vira para Kai e se desculpa por não tê-lo ajudado em sua luta, mas promete compensá-lo ficando ao seu lado nesta batalha. Haren então desativa com sucesso as barreiras e eles ascendem ao topo do castelo. Haren avista a anciã élfica capturada, que olha para cima em choque e surpresa ao vê-los chegar. Alfreya então aparece furioso porque os humanos ousaram pisar em seu palácio. Com uma arrogância presunçosa, ele declara que todas as bênçãos descem dos céus e são concedidas à terra, mas apenas os anjos são dignos de tal favor divino. A cena muda para Vicious, lançando um ataque contra Fallon e os outros, mas Fallon rapidamente contra-ataca e revida em Vicious. Vicious então percebe que a espada de Fallon é forjada da presa de um Drake, e ela comenta que ouviu dizer que o poder de um Drake irrompe com o impacto. Fallon fica surpresa com o conhecimento de Vicious, e Vicious explica com naturalidade que os celestiais são excelentes na criação de tais itens mágicos. Então é natural que saibam. Fallon retruca que o senhor deles está tentando escravizar os próprios celestiais que criam esses itens, e ela pensa que ele deve ser bem arrogante, viu? Mas Vicious friamente lhe diz que meros humanos nem sequer conseguem começar a compreender as intenções de seu senhor. Cortamos para Rin batalhando contra Rafaelo, e Rafaelo está soterrado sob uma pilha de escombros, claramente chocado que Rin conseguiu estilhaçar sua guarda divina tão facilmente. Ele reconhece que ela é uma ameaça real, mas Rin sabe que seus ataques não estão causando muito dano. Ela não suporta o quão calmo e controlado ele é, e pensa que todos os anjos são iguais, sempre olhando os outros de cima. Ela aponta que é provavelmente por isso que elfos, fadas e anões parecem inferiores a eles. Então Rafaelo, curioso, pergunta a que espécie ela pertence e ela responde friamente que não sabe nem se importa. Contanto que Kai fique ao lado dela, não importa. Enquanto isso, no topo do castelo, Alfreya declara que está prestes a executar a grande anciã élfica. Então Haren de repente se lembra do tempo que passou com Alfreya quando criança, e furiosamente lhe diz que ele não tem o direito de liderar os celestiais. Ela declara que vai matá-lo e avança, mas ele a atinge com uma lâmina vermelha. Então Kai intervém com o porta-código para proteger Haren, e Alfreya, chocado, questiona se Kai é realmente humano. Ele pergunta se ele é um elfo disfarçado de humano, ao que Kai responde friamente que é apenas um humano. Alfreya não consegue entender por que um humano arriscaria o pescoço por um elfo, mas Kai explica calmamente que se algo acontecer a Haren, os elfos guardarão rancor dos humanos, então faz todo o sentido ajudá-la.
Alfreia, cético, diz a ele que tanto ele quanto a elfa teriam virado torrada se seu julgamento tivesse sido minimamente errado e fica perplexo que Kai arriscaria a vida por uma elfa. Então ele nota algo estranho na arma de Kai. Kai revela com orgulho que esta espada foi poderosa o suficiente para derrubar Vanessa, a heroína dos demônios, e que talvez até dê a Alfreia um lugar ao lado dela no inferno. Ao ouvir isso, Alfreia fica divertido e não consegue acreditar que o tal herói demônio tolo realmente perdeu para um humano. Mas Kai revida, questionando se Alfreia está realmente em posição de chamar alguém de tolo, porque ao contrário dele, Vanessa não estava ocupada tentando matar seu próprio povo. Alfreia, com um tom superior, afirma que o que ele faz com seus subordinados é problema dele, e declara que ele é o mais nobre, a estrela mais brilhante da existência, e acrescenta que não tem interesse em manter subordinados que não obedecem. Jean, nada impressionada, critica sua mente estreita e atira uma flecha nele. Embora Alfreia consiga bloquear o ataque, ela o arranha, levando-o a perguntar se ela sequer entende o que significa empunhar uma arma élfica. Jean, inabalável, diz a ele que não se importa em esgotar sua vida. Kai, confuso, se pergunta o que ela quer dizer, mas Jean minimiza, dizendo que explicará depois, porque por enquanto ela está focada em derrubar esse anjo arrogante, e Alfreia, com desdém, declara que eles estão apenas jogando suas vidas fora. Ele então toca um sino, invocando um feitiço de trovão direcionado a Jean. Mas sua vestimenta élfica a protege sem esforço. Alfreia fica visivelmente chocado, e Jean calmamente explica que sua vestimenta pode lidar com qualquer magia, mesmo a de um herói autoproclamado. Alfreia fica enfurecido e declara ser imperdoável para um humano usar vestimentas élficas e empunhar itens celestiais, lançando um ataque de trovão ainda mais poderoso contra eles. Haren rapidamente usa a terceira forma de seu item mágico para proteger a todos, deixando Kai impressionado. Ela explica que não quer dever nada aos humanos, e Kai começa a traçar estratégias, pensando que a melhor chance de vencer é transformar isso em uma luta de 4 contra 1. Haren rapidamente percebe que libertar a Grande Anciã é a prioridade máxima, e ela e Kai seguem direto para a Grande Anciã selada. Mas antes que pudessem ir muito longe, Alfreia arremessa uma lança em sua direção. Kai intervém desviando o ataque e comenta que Alfreia subestima seriamente os humanos. Haren então tenta usar um dos tesouros élficos para quebrar o selo da Grande Anciã, mas para seu choque, uma espada valiosa nem sequer deixa um arranhão. Haren fica atordoada e reflete sobre a batalha até agora. Alfreia tem usado um sino que invoca trovões, uma lança que corta facilmente suas barreiras, um caixão que sela sua Grande Anciã e um bastão que conjura uma lâmina vermelha. Ela não consegue entender como ele consegue usar tantos itens mágicos ao mesmo tempo, e mesmo sendo um herói, isso deveria drenar uma tonelada de magia. Ela fica se perguntando que tipo de poder o está alimentando e se foi esse poder que causou sua mudança tão repentina. Mas Alfredo, com uma calma arrepiante, diz a ela que não mudou nada. Ele só está super feliz por ter ganhado uma nova subordinada que pode substituir os outros celestiais. E então, sem perder tempo, ele invoca uma das últimas ascendentes, apresentando-a como sua nova subordinada. Enquanto isso, a cena muda para Rin, que está em batalha com Rafaelo. Ela lança um ataque, mas ele desvia sem esforço, então ele se pergunta se é só isso que ela tem, mas Rin sabe que ele está se contendo. Ele então tenta atingi-la com seu martelo, mas isso só a enche de raiva. Então ela canaliza todo o seu poder em um golpe devastador no rosto dele, estraçalhando seu capacete. Em outro lugar, Fallon enfrenta Vicious. Ela instrui Saki e Aslan a mirarem nas asas de Vicious. Eles tentam, mas Vicious desvia habilmente dos ataques, e então Aslan joga uma granada nela, mas ela desvia daquela bagaça com a maior facilidade. Mas Fallon aproveita o momento e consegue atingir as asas de Vicious, sabendo que são a fonte da magia dela. Vicious fica surpresa, se perguntando como Fallon descobriu. Fallon revela calmamente que pegou a dica de um homem que diz ser de outro mundo, e Vicious então concede a derrota. Em seguida, vemos que Rafaelo também se rende e diz a Rin para seguir em frente, insinuando que ela pode ser a única com o poder de libertar o Grande Ancião. Rin não consegue deixar de se perguntar se ele entregou a luta de propósito, mas Rafaelo se mantém calado, apenas afirmando que tanto ele quanto Vicious esperavam por este momento desde que Alfreia mudou pela primeira vez. Ele a apressa para ir agora, e enquanto ela sai, voltamos ao outro andar, onde Vicious se vira para Fallon e os outros, pedindo que se desculpem com seus velhos amigos em nome dela. Ela quer que digam a Haren e ao Grande Ancião que Vicious envia suas desculpas. Fallon, no entanto, permanece inabalável, mencionando casualmente que não se importa muito. Ela admite que Vicious a subestimou ao escolher lutar de perto em vez de levar a batalha para os céus, e então ela abaixa suas armas. Ocelain e Seik ficam intrigados e perguntam se ela realmente está de acordo com isso, e Fallon explica calmamente que não tem intenção de matar alguém que não está dando o seu melhor. Ela então diz a Vicious que se ela realmente quer se desculpar, deveria levá-los até onde Alfreia está. De volta ao topo do castelo, Alfreia ordena que a última Ascendente ataque Kai e seus amigos. A Ascendente libera uma onda de choque que arremessa Jean para longe, mas Rin consegue salvá-la bem a tempo. Jean então rapidamente revida, atirando uma flecha na última Ascendente, mas o ataque nem sequer deixa um arranhão. Grata pelo salvamento, Jean agradece a Rin e menciona que fará questão de que ela e Kai expliquem tudo assim que a batalha terminar.
Rin acena em compreensão enquanto Alfreia observa, perplexa com a visão de Rin, claramente se perguntando o que diabos essa criatura mista realmente é. Kai e Rin imediatamente reconhecem a última ascendente, levando Kai a questionar Alfreia se ele é o responsável pela reencarnação do mundo. Alfreia, no entanto, está completamente sem noção, deixando Kai intrigado, especialmente porque Vanissus parecia saber sobre isso. Kai então menciona o nome do profeta Cid, e de repente Alfreia começa a agir de forma estranha. É claro que algo está ativando uma memória, mas antes que ele possa se lembrar completamente, a última ascendente detecta a perturbação e o ataca. Ela percebe que a menção de Cid influenciou Alfreia, e tenta apagar o código dele deste mundo. Ela inicia a sobreposição de herói, fazendo Alfreia desaparecer no nada. Kai e os outros ficam em choque, totalmente confusos com o que acabou de acontecer. Kai se lembra que algo semelhante ocorreu com Vanessa quando ela se lembrou de algo do mundo passado, e enquanto a última ascendente parte, a confusão só aumenta. Quando eles pensam que tudo pode ter acabado, um pilar negro de escuridão surge de repente diante deles, revelando um Alfreia transformado. Seus olhos agora parecem diferentes, e suas asas escureceram. Hiren fica horrorizada e pergunta o que aconteceu com ele e por que ele está assim. Alfreia então exibe seu novo poder, e Rin percebe que seu avatar foi sobrescrito. Kai se lembra que quando o mundo mudou, ele tinha ouvido que estava sendo sobrescrito. Então agora ele entende que o que aconteceu com o mundo também aconteceu com um herói. Alfreia declara com arrogância que ele é o único ser importante no mundo, a única existência nos céus. Em sua mente distorcida, isso justifica seu plano de incinerar todo o resto. Ele libera um feitiço de fogo devastador em Kai e nos outros, e Rin bravamente bloqueia o ataque, mas sua barreira se estilhaça sob a pressão. A explosão fere gravemente Rin, e também deixa os outros feridos, enquanto Riren fica chocada que Alfreia acabou de lançar magia poderosa sem usar nenhum item mágico. Alfreia afirma, com um sorriso presunçoso, que esse poder vem dos céus, comparando-se a uma estrela brilhante. Mas Riren diz a ele que ele está errado e tenta fazê-lo cair na real, dizendo para ele acordar e ver que suas asas estão chorando. Ela explica que ele não está se fortalecendo, ele está queimando sua própria força vital. Ela o lembra que os Celestiais se orgulham de seus itens mágicos, mas ele abandonou esse orgulho e está sentindo prazer em usar magia pura. Hiren o envergonha, chamando isso de uma desgraça para o nome celestial. Eufreia fica enfurecido e revida com um raio, mas Hiren se defende com seus itens mágicos. O raio consegue quebrar algumas de suas barreiras, mas não todas. Então Hiren afirma com confiança que nenhum feitiço sozinho pode destruir todas as suas 7 barreiras, não importa o quão poderoso seja. Alfreia, sem se intimidar, usa sua espada para quebrar as barreiras restantes e atinge Hiren. Ela fica chocada que suas defesas desmoronaram tão facilmente, e Kai intervém antes que Alfreia possa acabar com ela. Ele diz a Alfreia que Hiren uma vez o admirou, agarrando-se à esperança de que ele voltaria a si. Mas Alfreia descarta isso friamente, dizendo que não tem intenção de alimentar as fantasias dos fracos, e Kai fica enojado com o egoísmo que escorre das palavras de Alfreia. Alfreia zomba que um mero humano como Kai nunca poderia entender, mas Kai rebate, afirmando que ele entende perfeitamente. Alfreia não é mais a figura que Hiren um dia admirou, nem é o líder dos... Ele é apenas uma imitação vazia, uma sombra distorcida do herói que ele já foi, então Kai decide que é hora de acabar com ele. Kai se prepara para enfrentar Alfreia, rapidamente percebendo que toda vez que ele estilhaça a espada de Alfreia, ela se regenera instantaneamente. Então foi assim que Alfreia conseguiu quebrar as barreiras de Hiren. A espada dele continuava sendo destruída, mas voltava sempre, como uma piada divina e distorcida. Alfreia chama isso de obra dos deuses, declarando que não há necessidade de celestiais neste mundo. Kai, mantendo sua posição, argumenta que os heróis existem para lutar por seu povo. Mas Alfreia não poderia se importar menos, descartando Kai como nada mais que um fraco de uma raça insignificante. Kai não se intimida e promete mostrar a Alfreia o espírito da humanidade, forjado nas chamas de sua suposta fraqueza. A espada de Alfreia agora é enorme e desce com força, mas Kai a deflete repetidamente. É óbvio que Kai é o espadachim superior, mas Alfreia tem um arsenal de truques na manga. Então, de repente, Alfreia decide que não precisa mais de sua espada, e as garotas começam a entrar em pânico enquanto ele começa a desmantelar o palácio flutuante inteiro, pedaço por pedaço. Hiren está empolgada e pronta para acabar com Alfreia imediatamente, então ela pede a Jan que lhe empreste sua força. Enquanto isso, Kai ataca o escudo de Alfreia, e contra todas as probabilidades, ele consegue romper. Mas isso só enfurece Alfreia ainda mais, e ele começa a sufocar Kai. Kai sabe que está em uma situação terrível porque Alfreia não está voltando a si como Vanessa fez. Mas nesse exato momento, Jan e Hiren combinam seus poderes, criando uma flecha mágica gigante. É um tiro único, então Hiren avisa Jan para não errar. Jan libera o ataque massivo, seu poder puro evidente, enquanto ele rasga e arranca metade do corpo de Alfreia, mas as garotas agora estão completamente sem energia. Alfreia, enfurecido além da razão, ruge furiosamente para o céu, mas Kai vê seu momento de atacar. Usando seus braços ridiculamente poderosos, Kai vira Alfreia completamente, e com um soco devastador final, ele o derrota de vez.
Então, o poder irrompe do corpo de Alfreia, deixando-o derrotado. Ele não consegue deixar de ver a ironia em seu destino. Aquele que afirmava voar acima de tudo, agora perdeu suas asas e caiu na terra. Alfreia finalmente recupera seus sentidos, mas é tarde demais. O lugar inteiro está desmoronando ao redor deles. Ele grita para todos escaparem e diz a Hírem que não merece mais a adoração dela. Alfreia então diz que assumirá toda a culpa por tudo o que aconteceu e pede a Hírem que transmita isso aos Celestiais. Kai então pensa que essa situação parece um déjà vu do que aconteceu com Vanessa, e Alfreia revela que Cid havia confiado a ele uma mensagem enigmática. Cid havia falado de algo que deveria existir, embora Alfreia admita que não tem ideia do que Cid quis dizer. Mas era claro que Cid estava profundamente frustrado. Alfreia também compartilha que a causa por trás da reencarnação do mundo foi a raiva. Ele então diz a Kai que o reconhece porque, apesar de ser um humano, ele arriscou sua vida para salvar uma elfa. Alfreia acredita que esse ato desencadeou o código tabu, e surpreendentemente, ele está torcendo por Kai agora. Então ele o incita a quebrar o ódio que está se espalhando pelo mundo. Essas acabam sendo as últimas palavras de Alfreia enquanto ele se desintegra e desaparece no nada. Um tempo depois, vemos que todos que importam estão seguros, mas os anjos se sentem bem inúteis, já que não fizeram muita coisa. Kai começa a se perguntar quando tudo começou a mudar, e os anjos explicam que tudo começou quando a última ascendente apareceu de repente. Ela foi subordinada de Alfreia por um tempo, então Kai se pergunta por que ela se voltaria contra ele. A última ascendente apareceu pela primeira vez quando Kai resgatou Rin, quase como se estivesse de olho nela. Então Kai começou a se preocupar, pensando que ela poderia vir atrás de Rin novamente. Rin tem aquele mesmo sonho de novo, onde o homem que a ajuda pergunta à última ascendente se eles estavam por trás de algo. Ela acorda e imediatamente abraça Kai, que fica aliviado por ela não estar em coma permanente. Rin se assusta quando Jean aparece do nada, mas Jean aponta que ela esteve ali o tempo todo. Rin simplesmente não percebeu porque tudo o que ela pensa é no Kai. Jean vê as asas de Rin e a lembra que precisa saber de tudo. Rin então admite que não é humana e nem sabe qual é a sua raça. Então Kai se desculpa por não ter contado a Jean antes. Jean menciona que não-humanos geralmente são queimados na fogueira, mas Kai insiste que Rin é diferente. Ela lutou ao lado dele contra o herói demônio e até salvou a vida de Jean. Jean não pode negar as ações nobres de Rin e Kai promete que Rin está do lado da humanidade. Como sempre, Rin diz que só quer ficar ao lado de Kai, mas admite que é bom saber que Jean confia nela. Jean se preocupa que o segredo de Rin possa causar problemas com os outros soldados, então eles concordam em manter segredo. Então, as coisas tomam um rumo estranho quando Jean fica curiosa e quer tocar as asas de Rin, o que a faz cócegas. Jean não resiste e continua fazendo mais cócegas nela, enquanto Kai apenas fica ali, assistindo a tudo. Um tempo depois, descobrimos que a anciã foi libertada e faz um acordo com pelos próximos um ano, eles ficarão fora dos territórios uns dos outros. Jaime notificará os rebeldes sobre isso, tornando a trégua oficial. Os humanos recebem presentes, e Ginny fica chocada ao ver seu arco estilhaçado magicamente restaurado. Kai fica igualmente chocado com seu presente, pois Haren revela que são as mesmas balas que ele usava para cancelar magia. Heiron então explica que mencionou essas balas aos anões, que ficaram intrigados e imediatamente produziram um lote inteiro. Heiron até ajudou fundindo o minério para eles, sugerindo que Kai as chamasse de balas élficas sagradas. A anciã expressa gratidão aos humanos, reconhecendo que sem eles, os celestiais teriam sido mergulhados em uma brutal guerra civil. Ela assume que os humanos estão indo para a batalha contra as outras duas raças, o que significa que precisarão passar pelas florestas celestiais e precisarão de um guia. Então a anciã se oferece para fornecer alguém para acompanhá-los. Ginny fica surpresa com essa gentileza inesperada e pergunta o porquê, então a anciã explica que querem descobrir o que causou a mudança drástica de Alfreia. 10 anos atrás, Alfreia confrontou um intruso, mas acabou sendo o herói das bestas míticas, Wrath. Um anjo os viu juntos, mas algo estava estranho. Nenhum deles tinha subordinados, e parecia que estavam secretamente conspirando. Pouco depois disso, a última ascendente apareceu ao lado de Alfreia e tudo começou a desmoronar. Então está claro, a anciã quer apoiar a missão deles em troca de descobrir a verdade. Hírem então chama a anciã de implacável, percebendo que quem for escolhido para guiar os humanos é essencialmente um refém. Se qualquer lado quebrar a trégua, essa pessoa será a primeira a pagar o preço. Ela então se pergunta quem será a alma azarada, apenas para a anciã escolhê-la. Hírem fica furiosa, mas não por não ter sido avisada, e sim porque a anciã decidiu na hora, sem pensar duas vezes. Hírem exige saber por que ela foi escolhida, e a anciã explica que é porque ela não se afastou um único passo do lado de Kai. Rin, percebendo isso, fica instantaneamente com ciúmes e acusa Hírem de tentar roubar Kai dela. Kai, no entanto, apenas diz que ficaria feliz em ter Hírem com eles, para o horror dela, já que a decisão da anciã é final. De volta ao quartel-general, Jean informa o exército rebelde de baixo escalão sobre a trégua, e Zephyr parece satisfeito com a notícia. Dante, por outro lado, tem outra coisa em mente. Agora que a humanidade conseguiu derrotar tanto os demônios quanto os celestiais, eles não serão mais subestimados. Isso significa que todas as táticas que usaram até agora não funcionarão daqui pra frente. Já que espíritos e bestas míticas verão os humanos como uma ameaça real, os exércitos rebeldes devem trabalhar juntos de forma mais eficaz do que nunca.
Dante então menciona o comandante do exército rebelde de Yulin, conhecido como o Rei Leão Balmain. Ele é um velho conhecido de Falon, que o elogia como um grande comandante. Dante, sentindo-se um pouco sensível, assume que isso significa que Falon não o considera um grande comandante e começa a ficar chateado. Mas ele rapidamente se recompõe e explica que suas táticas de surpresa não funcionarão mais nas outras raças. Eles precisarão ir de frente na batalha, e para isso precisam de uma aliança sólida com o Rei Leão. Falon decide ir direto ao ponto, dizendo a Dante que, se ele pudesse deixar o ego de lado, talvez se tornasse um líder para toda a humanidade. Dante rapidamente passa esse papel para Jan, mas ela não tem interesse em assumir um papel tão grandioso, porque tudo o que Jan quer é acabar com a Guerra das 5 Raças. Em outro lugar, um sujeito raposa vermelha meio suspeito está se encontrando com a heroína dos espíritos chamada Kyoka. Ambos estão frustrados ao saber das derrotas dos outros heróis, culpando a falta de visão pelo fracasso deles. Ambos resistiram à última ascendente de forma meio desinteressada e falharam em mantê-la sob controle. O sujeito raposa se revela como Wrath, e as coisas esquentam rápido. Kyoka acusa Wrath de mentir sobre algo, e Wrath declara friamente que é hora da raça espiritual desaparecer deste mundo. Assim que ouve sua declaração de guerra, Kyoka dispara, mas Wrath está em seu encalço aquático, perseguindo-a e desferindo um chute brutal que a faz despencar. Ele então tenta esmagá-la no chão, mas Kyoka não aceita e se transforma em uma massa de água, cercando Wrath para sufocá-la. Wrath, no entanto, se incendeia em uma aura flamejante, forçando a água a recuar. Como isso não detém Kyoka, ela agarra Wrath e a arrasta pela floresta como uma boneca de pano. Então, para garantir, ela joga Wrath com força no chão, deixando uma cratera. E parece que Wrath está em uma desvantagem enorme. Mas, de repente, a última ascendente irrompe das costas de Wrath, agarrando Kyoka pelo rosto e tentando executar o código 0. Kyoka percebe que está sendo atacada de surpresa, mas é tarde demais para se libertar do aperto da última ascendente, então ela acaba explodindo. Wrath, pensando que acabou de matar Kyoka de vez, elogia a última ascendente por tê-la derrubado. Enquanto isso, Kai e os outros seguem para a floresta, surpresos com a largura das estradas. Riren explica que são caminhos usados pelos Okura Chuchupurin. Ninguém entende, então Riren esclarece que está falando de ouriços enormes que vagam pela floresta. Eles são raramente vistos, mas têm 10 metros de largura, adoram colecionar anéis de ouro e poderiam facilmente esmagar um carro se quisessem. Ao ouvir isso, Saki e Aslan trocam olhares preocupados. Aqueles ouriços poderiam ser uma ameaça enorme, mas Riren os tranquiliza, dizendo que há apenas uma pequena chance de serem esmagados, e esta é a rota mais rápida para o sul, então eles têm que correr esse risco. Rin, no entanto, não está de acordo com isso, não por causa dos ouriços, mas porque Riren está sentada na frente, ao lado de Kai. Riren argumenta que é inevitável, já que ela é quem está dando as direções, e Kai concorda. Eles a estão fazendo passar por uma representante da Fundação Pinwu, para evitar o caos que surgiria se os humanos descobrissem que ela é, na verdade, uma elfa. Riren acrescenta que suas roupas são encantadas com magia de ilusão, então, contanto que alguém não a conheça de antemão, ela aparecerá como qualquer outro humano. Nesse exato momento, Jan liga no rádio para um relatório de status de Kai, e tudo parece estar em ordem. Ela pergunta a Riren quanto tempo levará para chegar à Fundação Yulin, e Riren estima que eles devem chegar em 3 dias se mantiverem esse ritmo. Então, enquanto isso, há um bom lugar mais à frente, onde podem montar acampamento para o dia. Tindy se sente aliviada que as coisas estão indo como planejado, mas Falon de repente nota algo estranho e a chama para verificar. Elas encontram uma seção da floresta que parece ter sido devorada por algo, e Falon suspeita que possa ser obra de uma besta mítica. Mas isso não faz sentido, eles ainda estão na região da Fundação Io, que é controlada pelos elfos. Parece que as bestas míticas começaram a cruzar fronteiras e invadir outros territórios, o que torna essa jornada muito mais perigosa. De volta ao local da batalha, Wrath está vasculhando os restos espalhados de Kyoka, e certamente parece que ela está morta, mas não há pedaços suficientes de Kyoka para Wrath ter certeza, então ela assume que Kyoka deve ter escapado com seu núcleo. Frustrada por não ter conseguido terminar o trabalho, Wrath decide deixar pra lá por enquanto, sabendo que haverá outras oportunidades para matar Kyoka no futuro. Então ela se vira e volta para a floresta. De volta ao grupo, eles montam um acampamento para o dia em uma clareira e todos dão um mergulho refrescante na fonte termal. Depois que Kai termina sua vez na fonte, ele é encarregado de guardar a barraca de Jan, enquanto as garotas aproveitam o tempo delas. Ele sabe que não pode se juntar a elas, mas se preocupa que as garotas possam acabar brigando entre si por lá. Suas preocupações se mostram válidas, porque menos de 5 minutos depois, Riren e Rin já estão discutindo se maior é melhor ou se o chapado é supremo. Jan interrompe o debate acalorado delas e pede para as duas ouvirem. Ela tem algo importante para discutir. Ela explica que estava conversando com Kai sobre o portador do código e o conceito de reencarnação do mundo, e embora ele não saiba muitos detalhes, ele tem certeza de que o portador do código não foi feito por mãos humanas. Jane avisa Kai que usá-lo pode ser perigoso, mas Kai rebate que é muito mais imprudente ela continuar usando armas élficas que sugam sua força vital. Jane reconhece que não é o ideal, mas sem ela, mal conseguiria ajudar nas lutas, então não pretende largar a arma tão cedo.
Mais importante, precisam discutir o Last Riser, que vive aparecendo em momentos cruciais. Ele feriu gravemente Alfrea e estava lá quando Kai lutou com Vanessa, mas Kai não faz ideia do que seja, pois não havia registros dele em sua linha do tempo. Pelo que viu, o Last Riser parece monitorar os heróis, atacando-os se ouvirem a palavra Cid e começarem a se lembrar de algo. GM se pergunta que tipo de relação o Last Riser tem com os heróis restantes. Não há como saber se é subserviente ou hostil sem enfrentar o herói primeiro, então terão que continuar lutando contra os heróis até conseguirem acabar com a guerra racial. De volta ao presente, Irene concorda que o Last Riser é uma ameaça séria, especialmente porque conseguiu mudar Alfrea e eles ainda não sabem nada sobre ele, então decidem ficar vigilantes quanto ao Last Riser sempre que estiverem em uma luta com um herói. Mas Green está apavorada só de pensar em encontrar o Last Riser de novo. Ela não sabe porquê, mas sempre que o vê, fica tão paralisada de medo que não consegue se mover. Jan se desculpa por tocar num assunto tão assustador, mas de repente sentem um tremor violento. Algo está acontecendo no acampamento. Então, 2 soldados são confrontados por uma besta mítica e começam a atirar, mas suas balas não fazem efeito. Kai chega e identifica a criatura como um Behemoth, e sem hesitar, ele avança e dispara uma bala especial, que de fato consegue feri-lo. Fallon logo se junta a ele e juntos manobram ao redor do Behemoth, causando dano, mas não é o suficiente para derrubá-lo. Então Fallon joga uma granada de luz para cegar a besta e ordena que todos recuem. Kai fica chocado que suas balas Drake modificadas não mataram o Behemoth, elas foram projetadas especificamente para isso. Isso leva a uma constatação arrepiante. Essa versão da besta mítica é mais forte do que as de seu mundo. Enquanto as garotas retornam, Jan rapidamente ordena que as tropas entrem em formação para lidar com a ameaça de forma mais eficaz. Precisam de algo muito mais forte para derrubá-lo, mas não tem artilharia pesada, já que não esperavam enfrentar uma besta mítica aqui. Fallon se oferece para ganhar tempo contra as bestas para que Jan possa levar os soldados para um lugar seguro, mas Jan se recusa a recuar e pergunta a Kai se há outra maneira de derrotá-lo. Se vão lutar contra as bestas e os heróis espirituais, não podem se dar ao luxo de serem repelidos por um inimigo assim. Kai concorda com a lógica dela e explica que a besta tem um órgão mágico em seu corpo que é um ponto fraco, mas o desafio é descobrir como atacá-lo. Jan pensa por um momento e percebe que, como estão na Floresta Celestial, Ren pode usar o terreno a seu favor. Então, rapidamente elaboram um plano e começam a atrair a besta para mais fundo na floresta. Assim que está perto o suficiente, Fallon sinaliza para Kai, que libera esporos de cogumelos paralisantes, os mesmos que os elfos usam para capturar a equipe de Dain. Os esporos desorientam a besta, permitindo que Rin lance um feitiço massivo de relâmpago para atordoá-la, e Kai salta e dispara um tiro a queima-roupa em sua cabeça. Mas mesmo depois de tudo isso, a besta continua avançando, tentando atacar Rin e forçando Kai a intervir para defendê-la. Mas antes que a besta possa causar mais danos, Miren ativa um círculo de teletransporte sob ela, enviando-a para longe. Ela então sorri com satisfação ao explicar que o plano funcionou perfeitamente. A besta caiu numa armadilha e está sendo torrada neste exato momento. Ginny está satisfeita com a vitória, mas então percebe que algo ruim aconteceu com Kai, então seu sorriso desaparece enquanto ela corre para vê-lo. Rin está sobre Kai, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele sofreu um ferimento grave no ombro quando interveio para protegê-la antes, então ela se culpa por ele ter se machucado. Kai então explica que a besta ainda podia sentir magia, então quando Rin lançou seu feitiço, ela a localizou e tentou eliminá-la. E não havia como ele ficar parado e deixar isso acontecer, então seu ferimento era inevitável. Rin odeia ver Kai assim, ele está claramente com muita dor, mas ainda está mais preocupado com o bem-estar dela do que com o próprio. Então Kai pergunta se ela está bem. Rin garante que não está ferida e Kai fica aliviado ao ouvir isso, mesmo estando longe de estar bem. Jian e Harin então rapidamente se aproximam e o ajudam a se curar, e conseguem levar Kai de volta ao acampamento para tratamento adequado. Mas enquanto está inconsciente, ele tem um sonho estranho. Nele, uma voz misteriosa na floresta o chama, pedindo para ele acordar e ir até ela, como a criança escolhida pelo destino, aquela que tocou o código tabu. Kai acorda de repente, percebendo que não foi o único a ouvir a voz. Ginny teve o mesmo sonho. Ele reconhece a voz e sabe que o local para onde ela o chamava fica em algum lugar dentro da floresta élfica. Com isso em mente, Kai pede a Hiren para guiá-los até lá para que possam investigar. Lá fora, Aslan e Saak estavam arrumando as coisas, prontos para pegar a estrada. Mas então Aslan recebe uma mensagem do grupo dizendo que os planos mudaram, e que todos deveriam esperar até que eles retornassem da missão. Então Saak, ansiosa para aproveitar ao máximo essa pequena pausa, decide curtir um tempo extra na fonte termal. Enquanto isso, o grupo segue mais fundo na floresta com Hiren na frente. Ela não tem problema em levá-los ao prédio que Kai viu em seu sonho, mas não acha que haja algo de especial nele. É apenas uma velha estátua de pedra, e ela a visitou há algum tempo por curiosidade sobre estruturas humanas. Jian fica chocada que uma estrutura como essa, tão longe, possa ter sido feita por humanos. Mas Hiren confirma que não foi criada pelos Celestiais, e que a única outra raça capaz de construir seriam os humanos. Kai percebe que o prédio deve ser um megalito, embora nenhum dos outros reconheça o termo.
Ele explica que havia vários desses em seu mundo antigo, embora fossem chamados de cemitérios. Eram edifícios especiais projetados para selar outras raças, mas neste mundo, ninguém parece saber sobre eles. O portador do código estava escondido em um deles. Ao chegarem ao megalito, uma voz os chama, convidando-os a entrar. A voz os tranquiliza, dizendo que não há nada a temer, a não ser o fato de ser uma voz desencarnada. Ela afirma que este é o centro do mundo, e como os escolhidos pelo destino, eles são bem-vindos. Mas Wiren, que não consegue ouvir a voz, pergunta o que está acontecendo, e Kai fica surpreso que ela não tenha ouvido nada. Rin entra dizendo que a voz veio de dentro, e Kai diz a Wiren para ficar de guarda lá fora por um tempo, enquanto os outros entram. Lá dentro, Kai percebe que a estrutura se assemelha aos cemitérios, e Rin sente um poder forte, algo parecido com magia. Ela comenta que esse poder parece exatamente com o dela. Eles continuam pelo corredor e encontram uma sala grande. À frente deles, uma estátua se ergue e Jan se pergunta se é a que Hiren mencionou. Ao vê-la, ela especula que pode ser um templo antigo, mas Kai está incerto, embora algo na estátua pareça familiar. De repente, a voz retorna, saudando-os como os filhos amados pelo destino, e eles se perguntam de onde vem. A voz revela que está bem na frente deles, e eles percebem que está emanando da estátua. A voz os tranquiliza para não terem medo, dizendo que está atualmente sem poder. Jan, ainda cautelosa, pergunta quem é. A voz explica que ela é um ser do mundo onde a Guerra das 5 Raças terminou e que estava esperando a chegada de alguém que pudesse ocupar o lugar de Cid neste novo mundo. Kai fica chocado que ela conheça Cid, mas ela calmamente responde que o conhece melhor do que ele. Perplexo, Kai se aproxima, tentando juntar as peças, então de repente ele percebe que a figura se parece impressionantemente com a pessoa que estava com Cid no retrato, e ele se dá conta de que ela é a deusa profética. Ela confirma dizendo que os humanos a chamavam de Ársula Salaka, a deusa da oração que podia ver o futuro. Jan está perplexa, enquanto Kai se lembra que havia falado antes sobre Cid, aquele que derrotou os 4 heróis e encerrou a Guerra das 5 Raças. Cid foi chamado de profeta porque recebeu uma mensagem divina, e Ársula Salaka foi a deusa que lhe deu essa profecia e a espada brilhante. Kai admite que é difícil de acreditar. Ele sabia que um humano chamado Cid existia, mas sempre pensou que a deusa profética era apenas um conto de fadas. A deusa profética afirma que os humanos a adoram há séculos, e é por isso que, quando a guerra entre as 5 raças eclodiu, ela criou o portador do código para proteger a humanidade. Kai de repente se lembra da voz que ouviu quando puxou o portador do código e percebe que era ela o tempo todo. Ela fica satisfeita que ele se lembre e diz que está feliz que, em um mundo sem Cid, ele seja quem recebeu o portador do código. Jan pergunta à deusa o que ela quer deles, e a deusa declara que tem uma profecia para eles. Ela explica que isso é tudo o que pode oferecer agora, pois usou todo o seu poder para criar o portador do código, o que a deixou incapaz de impedir a reencarnação do mundo. Kai pergunta o que é a reencarnação do mundo, e ela responde que nem mesmo ela a compreende totalmente, mas sabe que o mundo foi sobrescrito por uma falsa história. E por causa da reencarnação do mundo, a existência de Cid foi apagada, e uma falsa realidade tomou seu lugar. Jan está incrédula, argumentando que os humanos têm lutado neste mundo por décadas. Ela se pergunta se a deusa está insinuando que todos os seus esforços foram em vão. A deusa esclarece que é bem o contrário. A reencarnação do mundo reverteu o destino do mundo, mas essa reversão ainda está incompleta. Então Jan, intrigada, pergunta como o mundo seria se fosse totalmente revertido. Kai especula que os humanos teriam sido exterminados, e a deusa confirma dizendo que ele está certo. Mas neste mundo, os humanos não estão extintos, e isso é por causa dos esforços dela. Os humanos aqui estão virando o jogo, e é por isso que suas lutas são a única verdade neste mundo falso. Jan fica aliviada ao ouvir isso, e a deusa lhe diz que ela tem uma missão, corrigir este mundo. Ela pede a Jan para ocupar o lugar de Cid e se tornar a nova heroína da humanidade. Mas Jan, perplexa, pergunta por que a deusa a está escolhendo. A deusa diz que observou este mundo por muito tempo, testemunhando como os humanos foram oprimidos pelas 4 raças, e entre eles, apenas alguns têm o potencial para substituir Cid, e Jinni é uma delas. Ela também observa que Kai poderia ter sido um candidato, já que derrotou o herói dos demônios. Mas sua força é sua única característica qualificadora, e ela acrescenta que Kai não deveria estar neste mundo em primeiro lugar, e é por isso que ela escolheu Jan como a mais adequada. Jan pergunta o que ela deve fazer, e a deusa responde que nada mudou, ela deve liderar seus seguidores em batalha como sempre. Ela diz a Jan para derrotar os heróis das 4 raças e o Last Riser, e assim que ela o fizer, o mundo será restaurado. Kai pergunta se a deusa sabe o que é o Last Riser, mas ela admite que não. Essa entidade estranha não existia na história original. Jan então pergunta o que acontecerá depois que eles derrotarem os heróis das 4 raças e o Last Riser. A deusa diz que depende de quão profundamente o mundo foi afetado pela reencarnação. Ninguém pode determinar o quanto o mundo foi sobrescrito, e é incerto se ele voltará ao seu estado original ou permanecerá como está depois que os humanos alcançarem a vitória. Ela então lhes diz que descobrirão a resposta no devido tempo, mas por enquanto devem se concentrar apenas em vencer a guerra. A deusa expressa grandes expectativas para Kai, e Rin também, e os exorta a seguir em frente e se tornarem os novos heróis da humanidade.
Todos começam a sair, e na saída, Kai percebe que algo está incomodando Rin, e pergunta se há algo errado. Rin diz que não conseguiu discernir se a voz era perigosa ou não. De certa forma, parecia reconfortante, mas também lhe deu uma sensação ruim. Kai a tranquiliza, dizendo que deve estar tudo bem, pois se a voz pertencia a quem criou o portador do código, não deveria ser um inimigo da humanidade. Eles então saem do prédio, e Hiren pergunta o que os fez demorar tanto. Eles se desculpam, e ela se pergunta se algo aconteceu. Mas Jean minimiza, dizendo que apenas encontraram uma estranha estátua de pedra. Ela sugere que voltem, e enquanto ela e Kai avançam, Hiren avista uma árvore de frutas de sálvia de inverno e pede a Rin para colher algumas. Ela explica que são um remédio espiritual que pode curar qualquer ferida. Enquanto isso, Kai diz a Jean para não se preocupar muito com seu novo título, prometendo que ficará com ela até o fim. Ele declara que eles acabarão com a Guerra das 5 Raças e ele fará o que for preciso para que isso aconteça. Jean concorda, dizendo que a profecia não importa muito, eles têm que fazer o que é preciso. Ao ouvir isso, Kai comenta que Jean é a mesma neste mundo como era no seu antigo. Jean ainda acha difícil acreditar que possa haver outro mundo além deste. Ela pergunta que tipo de relacionamento eles tinham em seu mundo, e ele responde que eram colegas e amigos de infância. Então Jean se pergunta se ele gostaria de ser amigo dela neste mundo também. Kai concorda, mas acrescenta que não acha que isso mudará algo entre eles. Jean ri, pensando que ele é o único que não se abala com a ideia de se tornar amigo dela. Nesse momento, Hiren e Rin se juntam a eles carregando as frutas de sálvia de inverno. Mais tarde, eles são vistos viajando de carro, e Hiren fez algum tipo de suco para Kai usando a fruta que colheu antes. Rin não quer que Kai beba porque o suco cheira horrível, e ela teme que ele possa morrer de beber algo tão nojento. Hiren insiste que não, dando um gole para provar seu ponto. Mas o gosto é tão terrível que ela imediatamente o vomita. Tentando salvar a cara, Hiren argumenta que quanto pior o gosto, mais potentes são seus efeitos, e serve um pouco para Kai. Rin o incita novamente a não beber, mas ele segue em frente mesmo assim. Enquanto ele faz isso, Jean anuncia que estão se aproximando da fronteira da Federação Yulin, e avisa a todos para ficarem alertas. Sakavan espreita pela janela, procurando por qualquer sinal do inimigo. Ela avista um estranho edifício triangular e, pela descrição dela, Kai supõe que possa ser um dos cemitérios. Então eles decidem parar e investigar. Jean então se lembra que esses são os tipos de edifícios onde as 4 raças foram capturadas no mundo de Kai. Então Kai acredita que este cemitério é onde a raça espiritual foi selada, mas de repente, Rin os alerta que estão cercados. Criaturas pegajosas começam a cair do céu, levando todos a assumir posições de batalha. Eles abrem fogo contra os espíritos pegajosos, mas suas armas têm pouco efeito. Jean então rapidamente ordena que todos recuem para os veículos, embora Fallon continue lutando. Kai se move para apoiá-la, apontando que a única maneira de destruir espíritos é queimando seus corpos. Mas apesar de saberem disso, eles são incapazes de agir porque lhes faltam as armas adequadas. Nesse momento, soldados armados com armas incineradoras chegam e começam a queimar os espíritos. Fica claro que são o exército de resistência da Federação Yulin. Enquanto os espíritos restantes se fundem em uma entidade massiva, o líder da resistência a destrói rapidamente e então se aproxima, perguntando se os membros do exército rebelde Uruza estão ilesos. O líder chamado Balmung então pergunta a Fallon se ela está bem e comenta que faz muito tempo desde a última vez que se encontraram. Ele também cumprimenta Jean, e ela o agradece junto com suas tropas pelo resgate oportuno. Balmung então os elogia pela coragem contra os espíritos. Fallon tenta se esquivar da conversa, mas Balmung a impede, dizendo que ainda não terminou de falar. Fallon diz que conhece a tendência dele de falar demais, e revira os olhos enquanto seus próprios soldados dão risadinhas. Nesse momento, Rin os avisa que os espíritos ainda estão à espreita, e de repente, os espíritos os cercam com uma bolha feita de seus próprios corpos. Os soldados atiram na barreira, mas suas armas não fazem efeito. Kai tenta usar uma de suas balas especiais, mas ela também não consegue romper. Hiren aponta que a situação está se tornando problemática, e ela menciona que não sabem como a magia élfica pode afetar os espíritos, então ela hesita em usá-la, mas isso dá uma ideia a Kai. Ele então diz a Jean que vai criar uma abertura, e pede a ela para romper com todos em um movimento rápido. Todos voltam para os carros e Kai atira pelo teto solar, mirando na barreira espiritual. O tiro cria uma brecha e eles conseguem escapar. Acontece que Kai usou balas que os anões lhe deram e ele fica impressionado com a potência delas. Balmung fica impressionado e comenta que Jean parece ter um excelente subordinado, mas ela o corrige, dizendo que Kai é seu amigo, não apenas um subordinado. Ela então sugere que comecem a reunião de estratégia e Balmung concorda, embora mencione querer fazer uma parada primeiro. Eles chegam a um lago e Balmung explica que vieram aqui originalmente para investigar esta área. Ele observa que esta é a planície Gran Arc e que não havia um lago aqui antes, e Rin então os informa que isso não é um lago de forma alguma, é na verdade um espírito. Enquanto observam, a água começa a se mover e se transformar, revelando-se como Kyoka, a heroína dos espíritos, e com um olhar maligno, ela declara que eles estão em seu caminho. Kyoka então dispara um jato de água de alta pressão em Kai, forçando-o a saltar para fora do caminho, evitando por pouco ser obliterado em um único golpe. Então, sem hesitação, Kyoka transforma a água em uma enorme parede destruidora, esmagando um dos veículos. Não vendo outra opção, Kai parte para a ofensiva, usando sua espada para cortar Kyoka ao meio. E para garantir que ela permaneça no chão, ele ordena aos soldados de Balmung que liberem todo o seu poder de fogo, e eles imediatamente incendeiam a parte superior do corpo de Kyoka.
No entanto, Kyoka mal se abala, e em vez de lutar, ela absorve o fogo e rapidamente reforma seu corpo. Calmamente, ela respira fundo, fazendo Kai perceber que ela está prestes a fazer algo enorme, então ele grita para todos recuarem. E então, Kyoka libera uma colossal parede de chamas. Kai rapidamente puxa o portador do código para bloquear o ataque, salvando a todos. Estranhamente, Kyoka parece reconhecer o portador do código. Apesar de ser seu primeiro encontro com Kai, também é estranho já que espíritos não deveriam falar. Mas assim que Kyoka começa a recordar memórias, isso aciona os sensores do Last Riser. Agora ciente de que Kyoka fez contato com o portador do código, o Last Riser está prestes a agir. De volta ao campo de batalha, Kai tem certeza de que ouviu alguém falar, mas espíritos não falam, ou assim ele pensava. Então ele tenta confusamente entender quando Kyoko o interrompe, exigindo saber por que ele possui o portador do código, um artefato destinado a um humano específico. Mas Kai, ainda lidando com o choque de ouvir seu espírito falar, mesmo que ela seja a heroína dos espíritos, a pressiona por informações. Então Kai pergunta se ela está se referindo a Cid. Kyoka não tinha certeza no início, mas assim que Kai menciona o nome de Cid, suas memórias voltam com força. Ela então recorda com perfeita clareza o quanto despreza Cid, vendo-o como o inimigo supremo de todos os espíritos. No entanto, ao mesmo tempo, ela admite que Cid a tornou mais sábia do que era antes. Kyoka aprendeu a falar a língua humana apenas para poder entender as palavras de Cid enquanto ele aprendia. Algo sobre a reencarnação ser só o começo de uma catástrofe bem maior. Kai ainda tinha um monte de perguntas para ela, mas antes que pudesse fazer, ele nota o portal do Last Riser se abrindo bem atrás dela. Dito e feito, o Last Riser aparece, agarra a cabeça da Kyoka e se prepara para executar o código zero, planejando apagar a Kyoka da existência, só por ela ter mencionado o nome do Cid. Mas a Kyoka não é novata em lidar com ele, então se liberta sem esforço e contra-ataca. Percebendo que não consegue fazer seu ataque surpresa de sempre, o Last Riser desiste e recua. Assim que ele some, a Kyoka recompõe o corpo e aterrissa. Ela até continuaria lutando contra os humanos, mas já deu por hoje, então ela simplesmente diz que já terminou. Mas o Balmung não engole essa, fica imediatamente desconfiado, acusando-a de tentar enganá-los. Mas a Kyoka o chama de idiota e diz que está oferecendo um cessar-fogo. Balmung grita que foi ela quem começou a briga, mas a Kyoka só dá de ombros, dizendo que foi um mal-entendido. Ela pensou que estavam a emboscando enquanto se regenerava, mas o Kai se pergunta, confuso, do que a Kyoka estava se recuperando, afinal. Então a Kyoka explica que, mais cedo, ela estava lutando contra a Ira, e a batalha tinha sido brutal. Mas ela admite, a Ira não era nem de perto um problema tão grande quanto o Last Riser. Ela lembra que o Cid uma vez se referiu ao monstro como Last Riser e aponta que, enquanto a maioria dos heróis luta pelo bem da própria raça, o Last Riser não pertence a raça nenhuma. É isso que o torna tão perigoso. Ela o descreve como ódio puro encarnado, um inimigo de todo ser vivo, e insiste que eles precisam encontrar um jeito de pará-lo. Balmung está cético em relação às palavras da Kyoka, ainda vendo os espíritos como inimigos depois de anos de batalha. No entanto, Jan intervém, garantindo a ele que a Kyoka está falando a verdade. Ela aponta que o Last Riser é uma ameaça muito maior, tendo atacado não só humanos, mas demônios e celestiais também, então ela argumenta que um cessar-fogo beneficiaria todas as raças. Balmung está relutante. Depois de tanto tempo lutando contra os espíritos, ele acha difícil imaginar coexistir com eles. Mas Dion o lembra que ela já negociou acordos de cessar-fogo tanto com os demônios quanto com os celestiais. Embora ela não pretenda perdoá-los pela opressão à humanidade, esses pactos de não agressão são cruciais para evitar mais perdas. Então, na visão dela, aceitar a oferta da Kyoka é a jogada inteligente. Eventualmente, Balmung cede e concorda com a trégua com os espíritos, e sem mais motivos para ficar, Kyoka anuncia que está de partida. Mas antes que ela parta, Kai pergunta para onde ela está indo. Então Kyoka aponta para a pirâmide negra ao longe, explicando que se lembra do cemitério, o lugar onde ela encontrou o Last Riser pela primeira vez. Depois que Cid desapareceu, o Last Riser apareceu, provocando reações diversas dos heróis. Vanessa o desprezava, Alfreya ficou enojada, e a própria Kyoka estava cautelosa, embora indiferente na época. A única que abraçou o Last Riser foi a Ira, e eles têm trabalhado juntos desde então. Curioso, Kai pergunta se a aliança da Ira com o Last Riser é para ganhar poder, mas Kyoka balança a cabeça, confiante de que a Ira, orgulhosa demais para depender da força dos outros, tem um objetivo além de simplesmente vencer a guerra racial. A essa altura, Jan e os outros estão prontos para investigar o cemitério. Kyoka pede a orientação de Kei, sabendo que ele é familiarizado com esse tipo de estrutura. Ele os leva à entrada, que é idêntica ao cemitério demoníaco que ele explorou anteriormente na Federação Uruzá. E então, juntos, eles seguem para a câmara, onde Kai uma vez encontrou o portador do código. Kai se aproxima do pedestal no centro da sala, e assim que ele começa a inspecioná-lo, o portador do código começa a reagir e uma mensagem gravada de Cid é reproduzida. Na mensagem, Cid pede desculpas pelo seu fracasso, ele não conseguiu proteger a Rin. Então ele deixa um último pedido para quem quer que segure o portador do código agora, que alcance o lugar que ele não conseguiu. Assim que a mensagem termina, o portador do código projeta uma luz brilhante na parede e em instantes um portal se abre, puxando Kai e o resto do grupo para dentro. Eles de repente se encontram na plataforma misteriosa onde Kai uma vez encontrou a Rin. Tanto Balmung quanto Fallon estão inquietos, sentindo que isso pode ser uma armadilha. Então eles perguntam a Kai o que está acontecendo, mas ele não tem respostas.
Embora ele já tenha estado aqui antes, nunca teve a chance de descobrir a verdade por trás desse lugar. Sem respostas imediatas, ficar parado não vai ajudar, então Kyoka assume a liderança, sentindo uma poderosa fonte de energia à distância. O grupo segue Kyoka, eventualmente chegando a outra plataforma, onde se deparam com algo inesperado, uma estátua de Alfreia. Após uma inspeção mais detalhada, Ririn sente magia emanando da estátua. Ela percebe que não é só uma estátua, é a verdadeira Alfreia, presa sob um feitiço de petrificação. Hiren acredita que pode quebrar o feitiço se tiver tempo suficiente para estudar. No entanto, Balmung, ainda nutrindo dúvidas sobre o cessar-fogo, vê isso como uma oportunidade para destruir a heroína celestial enquanto ela está vulnerável. Mas Hiren rapidamente intervém, impedindo Balmung de agir. E enquanto eles discutem, Kyoka examina a própria Alfreia. Ela determina que isso não é apenas uma petrificação comum, a aparência de pedra é apenas superficial. Parece mais que a Alfreia foi congelada no lugar, provavelmente devido aos efeitos do Código Zero. A presença do corpo selado de Alfreia levanta ainda mais preocupações, mas as coisas tomam um rumo perigoso quando o Last Riser reaparece. O Last Riser, então, detectando intrusos, anuncia um protocolo de defesa para proteger o corpo selado de Alfreia. Ele escaneia o grupo e rapidamente identifica 3 indivíduos que são positivos para a palavra tabu, Steed. Para o Last Riser, eles são prioridade para a destruição, enquanto os outros são considerados irrelevantes, então sem hesitar, ele teletransporta os considerados insignificantes para longe. Rin entra em pânico, preocupada com os outros, mas Kai a tranquiliza, raciocinando que como o Last Riser os excluiu do protocolo de destruição, provavelmente apenas os enviou de volta ao cemitério. Pelo que o Last Riser disse, Kai percebe que ele está mirando em qualquer um com memórias de Sid, vendo a existência deles como uma ameaça ao seu plano. Sabendo disso, não há outra opção senão lutar. Enquanto isso, Jan e os outros foram teletransportados para alguns campos fora do cemitério, então a determinada Jan imediatamente começa a voltar com a intenção de reentrar no portal para ajudar Kai. Mas Balmung questiona sua determinação, duvidando se ela pode ter uma chance contra uma criatura tão formidável. Jan admite que está incerta se pode fazer a diferença, mas revela que tem um último recurso, um que poderia virar o jogo. Hiren percebe que Jan planeja usar todo o poder de seu equipamento élfico, e a avisa que fazer isso encurtaria drasticamente sua vida. No entanto, o portal já se fechou, então não há como Jan retornar àquela dimensão agora. Então Jan pergunta, frustrada, o que ela deveria fazer então. Hiren sugere que eles precisam de um plano sólido antes de se apressarem novamente, e Balmain concorda, acrescentando que eles deveriam se preparar completamente antes de enfrentar o Last Riser de novo. Hiren tem uma ideia que ela gostaria de tentar, mas precisará de ajuda para fazê-la funcionar. De volta à batalha, Kai, Riren e Kyoka continuam sua luta desesperada contra o Last Riser. Kyoka lança um poderoso jato de água nele, mas o Last Riser apaga a água sem esforço usando o código Zero. Aproveitando a distração, Kai tenta um ataque, mas mal consegue arranhá-lo. Enquanto Kai mantém o Last Riser ocupado, Kyoka se aproxima de Rin, perguntando por que ela está gostando da luta. Rin admite que quer ajudar, mas está paralisada pelo medo. O Last Riser a aterroriza a ponto de ela nem conseguir se mover. Kyoka, percebendo que não há tempo para convencê-la, decide usar a magia de Rin em vez disso. Então ela absorve parte da energia de Rin através da mão, fortalecendo suas próprias habilidades. E assim que Kai cria uma breve separação do Last Riser, Kyoka aproveita a chance e ela envolve o Last Riser em gelo, depois o estilhaça em pedaços. Kai fica chocado com o poder bruto de Kyoka. Seu ataque de gelo parecia mortal o suficiente para acabar com o Last Riser de vez. No entanto, para o choque de todos, o Last Riser surge de um portal totalmente restaurado. Kai acha bizarro que o Last Riser pudesse se recuperar tão facilmente de um golpe aparentemente fatal, especialmente quando ele havia recuado tão rapidamente durante a luta anterior com Kyoka e Vanessa. Isso leva o grupo a suspeitar que a capacidade de regeneração do Last Riser está ligada a estar dentro dessa dimensão. Kyoka, agora percebendo que precisam escapar, pergunta a Kai se há uma saída. Ele explica que da última vez que escapou, usou o portador do código para abrir um buraco na dimensão. Embora Kyoka não esteja muito animada em depender do portador do código, parece ser a única opção deles. Então, antes de partir, Kyoka agarra Alfreia, fazendo o Last Riser entrar em pânico. Então fica claro que Alfreia é um alvo de alta prioridade. Então Kyoka elabora um plano para usar Alfreia como isca para atrair o Last Riser para fora da dimensão. O grupo começa sua fuga, com Kyoka lançando fogo no Last Riser para desacelerá-lo. No entanto, o Last Riser apenas reflete o fogo de volta para eles. Mas Kai intervém, usando o portador do código para bloquear o ataque, e no processo, ele involuntariamente abre um buraco na dimensão. E sem hesitar, todos pulam, com o Last Riser os perseguindo freneticamente. Então, uma vez de volta ao mundo real, Kai usa o portador do código para enfraquecer o Last Riser. Kyoka aproveita a oportunidade e atinge o Last Riser com um poderoso feitiço de raio, reduzindo-o a nada mais que uma pilha de cinzas. Enquanto isso, de volta à forja improvisada, Ririn está trabalhando furiosamente. Ela está forjando armas aprimoradas, sabendo que as balas humanas são inúteis contra o Last Riser. De repente, um estrondo alto ecoa do cemitério, deixando todos se perguntando o que está acontecendo. Bem quando Kai e Kyoka acham que acabou, eles testemunham algo horripilante. Um tentáculo se estende do portal e atravessa toda a planície. Ririn congela, sentindo uma onda avassaladora de energia mágica.
É o Last Riser, mas uma versão mais poderosa. Esta é a forma que havia aprisionado Rin na dimensão antes de Kai resgatá-la. É muito mais forte do que antes e declara sua intenção de apagá-los da existência. Kai então se pergunta se Rin está bem ao vê-lo, e a mente de Rin volta para Cid lutando para protegê-la antes que ela fosse capturada. Vemos Cid confrontando o Last Riser, exigindo saber se ele é responsável pelo caos. Durante a luta, o Last Riser consegue ferir Cid, o que leva à captura de Rin. Rin, ainda assombrada pela memória, diz a Kai que não quer mais ficar sozinha. E Kai jura que não vai deixar isso acontecer, ele vai ficar ao lado dela, aconteça o que acontecer. Mais tarde vemos a mesma deusa de antes pedindo desculpas a Cid. Ela admite que teria preferido conhecer Kai em outras circunstâncias. Enquanto isso, Kai está preso em batalha com o Last Riser e Kyoka se junta, auxiliando com sua magia. No entanto, o Last Riser bloqueia seus ataques e tenta capturar Kyoka, envolvendo-a em uma estranha barreira. Mas antes que ela esteja totalmente presa, Kyoka usa uma de suas habilidades para teletransportar Kai, Rin e a estátua de Alfrea para um local seguro, enquanto ela mesma fica selada dentro da barreira. Então, o Last Riser preso tenta apagar o código de Kyoka da existência, mas dentro da barreira, Kyoka percebe o perigo em que está, liberando toda a sua magia e lançando um poderoso feitiço chamado Espelhamento de Luz Universal, resultando em uma explosão massiva. No cemitério, Jean e Balmung sentem as ondas de choque da explosão, e momentos depois, a estátua de Alfrea voa para fora do cemitério e aterrissa diante deles. Jean, então, reconhecendo a urgência da situação, ordena a Balmung que assuma o comando enquanto ela corre para o cemitério. Enquanto isso, vemos Rin cuidando de Kai, que logo acorda. É revelado que Rin os havia protegido lançando uma poderosa barreira. Então Kai, que ainda está um pouco atordoado, se pergunta se tudo isso foi obra de Kyoka, e Rin presume que ela pode estar certa. Jean, então, percebendo que os dois estão seguros, solta um suspiro de alívio e tenta se aproximar deles. Mas Kai e Rin então percebem algo aterrorizante. O Last Riser ainda está vivo, mesmo tendo sido feito em pedaços. O Last Riser rapidamente se regenera, forçando Kai e Rin a tentar uma fuga do cemitério. No entanto, o Last Riser de repente voa para fora, capturando Rin. Ele detecta uma perturbação significativa do mundo tabu dentro dela, reconhecendo que sua influência no novo mundo atingiu um nível perigoso. Mas antes que a criatura possa agir, Rin libera um poderoso feitiço de raio, libertando-se de suas garras. O Last Riser tenta atacá-la novamente, mas Kai intervém, recusando-se a deixar aquela coisa maldita tocar nela. Ele o atinge com sua espada, mas a barreira do Last Riser deflete o ataque. Balmung se junta à briga, atacando a criatura, seguido por Fallon. Mas mesmo com os três trabalhando juntos, eles não conseguem romper a barreira. Em desespero, Balmung arremessa uma granada nele, e Fallon golpeia com sua espada. Os soldados abrem fogo também, mas nada parece ser suficiente para derrubar o Last Riser de vez. Vemos então Jean se preparando para disparar a flecha de chama espiritual, uma arma que Hiren vinha forjando. Hiren avisa a Jean para fazer o tiro valer a pena, pois é a única flecha que ela conseguiu criar. Ela explica que a flecha absorveu tanto calor e magia que queimará por toda a eternidade. Jean mira e solta a flecha, atingindo o Last Riser bem na cabeça. A flecha absorve o calor ao redor, desencadeando uma explosão massiva. Depois que a poeira baixa, o Last Riser cai no chão, com a cabeça separada do corpo. Apesar disso, Balmung adverte a todos para não baixarem a guarda. Eles não fazem ideia do que mais essa coisa pode aprontar. Para o horror deles, o Last Riser decapitado começa a murmurar bobagens como se recitasse um feitiço. De repente, um buraco negro, estranhamente similar ao que originalmente trouxe Kai para este mundo, aparece. Todos se movem para cercar o Last Riser, mas ele inicia uma mudança de segundo nível na reencarnação mundial, iniciando uma sobreposição do herói mais forte. De dentro do buraco negro, uma espada que se assemelha ao portador do código emerge. Então o Last Riser se transforma em Cid e empunha a espada, e aquilo deixa Kai atordoado. Em outro lugar, vemos Ra furiosa, reconhecendo que o erro de Cid desviou o destino deles, mas ela se recusa a se render, prometendo garantir que as bestas míticas sejam salvas, mesmo que o mundo inteiro desmorone em ruínas. Enquanto isso, o Last Riser começa a executar seu programa secundário e Kai choca espadas com ele. Ele furiosamente acusa o Last Riser de não ser nada mais que um imitador, roubando a aparência de Cid e desonrando seu nome. Rin então se junta à luta, lançando magia de raio na criatura, avisando para não zombar de Cid, mas em um movimento repentino, o Last Riser usa um portal dimensional para teletransportar Rin para longe. Kai então desesperadamente exige o retorno dela enquanto intensifica o ataque, mas o Last Riser facilmente o repele, cravando sua espada no chão. Neste momento, Kai recorda uma memória de seu mundo anterior. Depois de um longo dia de treinamento, Jean uma vez perguntou por que ele se esforçava tanto e ele respondeu que era simplesmente seu dever. Jean, então, curiosa, perguntou se ele pretendia se tornar o próximo Cid para a humanidade, mas Kai disse que não era sobre isso. De volta ao presente, Kai declara ao Last Riser que ele não é Cid e com todo o poder do portador do código, ele ataca, criando um portal dimensional no processo. Mas apesar deste golpe pesado, o Last Riser se levanta novamente. Enquanto isso, Rin se encontra aprisionada mais uma vez no mesmo lugar onde Kai a encontrou pela primeira vez. Perdida em seus pensamentos, ela se lembra de como toda a raça a havia desprezado, rejeitando-a como uma abominação.
Ela admite que odiava a todos por isso, mas agora as coisas são diferentes. Rin reflete que talvez esteja começando a gostar um pouco mais das pessoas, e é tudo porque Kai está com ela, então é por isso que ela pode continuar lutando. Reunindo toda a sua força, ela estilhaça as correntes que a mantinham cativa e salta através do portal dimensional que Kai havia aberto. Enquanto isso, o Last Riser tenta fechar o portal dimensional, mas Rin irrompe pouco antes de ele se fechar completamente. Kai fica aliviado e pergunta se ela está bem. Então ela o tranquiliza, dizendo que está ótima e que está pronta para lutar ao lado dele. Kai então aponta que o Last Riser apenas copiou os poderes de Cid, não seu espírito, e atira no falso portador do código, estilhaçando-o em pedaços. Com confiança, Kai declara que ele é quem realmente herdou a vontade de Cid. Ele então avança contra o Last Riser com sua espada, mas a criatura bloqueia o ataque e rapidamente desarma Kai. O Last Riser contra-ataca, lançando um ataque contra Kai, mas ele habilmente desvia de cada golpe. Em resposta, Kai ataca usando suas habilidades de artes marciais, acertando um golpe sólido. Nesse instante, Rin joga sua espada de volta para ele e Kai a pega, usando-a para parar o próximo golpe do Last Riser. Sua espada então começa a brilhar, irradiando como um arco-íris, então o Last Riser rosna, afirmando que o destino não pode ser alterado, que a reencarnação mundial continuará aconteça o que acontecer. Mas Kai, desviando seus tentáculos, responde com um desafio que ele não acredita no destino, e sim na sua própria determinação que muda o mundo. Com um golpe feroz, Kai corta o Last Riser ao meio, mas enquanto recupera o fôlego, ele nota que o buraco negro acima não desapareceu. Rin então reúne sua força e usa seu poder para selar o buraco negro, mas no processo Kai é nocauteado. Em seu sonho, Kai é transportado de volta para a primeira vez que visitou um cemitério. Ele se lembra do medo que o dominou enquanto ele sentia que estava caindo nele, cercado por monstros. Depois de abrir caminho através deles, ele pôs os olhos no portador do código pela primeira vez. Ao tocá-lo, ele viu a Rin capturada, que implorou para ele ajudá-la. Kai então acorda em uma cama de hospital, imediatamente notando Rin ao seu lado. Ela corre para abraçá-lo, o alívio passando por seu rosto, enquanto ela lhe diz o quão assustada estava que ele talvez nunca mais acordasse. Kai pede desculpas por fazê-la se preocupar, e então Rin hesita por um momento antes de perguntar se ele entende o que ela sente por ele. Ela explica que no começo, apenas estar ao lado dele a fazia feliz, e ela tolerava os humanos só por causa dele, mas enquanto lutavam juntos, foi a presença dele que a manteve em frente. Agora, porém, não é suficiente para ela apenas estar com ele, ela quer que ele goste dela também. Ela pergunta o que ele pensa dela e se inclina tentando beijá-lo. Mas antes que ela possa, Hiren e Jin invadem o quarto, interrompendo o momento. Elas empurram Rin para o lado, repreendendo-a por tentar algo assim, mas Rin se pergunta, frustrada, por que elas tinham que invadir naquele momento. Jan então verifica Kai, perguntando se ele está bem, já que ele ficou inconsciente por 3 dias. Hiren explica que depois que ele derrotou o Last Riser, ele desmaiou de repente. Jan diz a ele que ela imediatamente o levou para o hospital do exército rebelde de Yulun, acrescentando que Rin acordou em algumas horas, mas Kai permaneceu desacordado. Apesar de tudo, Jan está aliviada em vê-lo acordado e Hiren concorda. Hiren então se vira para Rin, acusando-a de se aproveitar de Kai no momento em que ele abriu os olhos, e Jan a apoia. Mas Rin, sem se abalar, retruca que é perfeitamente justo, afinal. Jan havia segurado a mão de Kai a noite toda, e Hiren também não saiu do lado dele, mas Hiren esclareceu, constrangida, que estava apenas administrando o tratamento, nada impróprio. Testemunhando tudo isso, Kai fica se perguntando do que diabos elas estão falando. No dia seguinte, vemos Kai e os outros de volta ao cemitério e notamos que Kyoka também está viva, embora tenha sido reduzida a uma forma em miniatura. Eles ficam surpresos em vê-la em qualquer estado de bem-estar, mas ela rapidamente retruca que não está nada bem. Ela explica que sua forma atual é por ter dividido o núcleo para escapar, e que, a menos que absorva muita energia espiritual ou mágica, levará uns bons 30 anos para se recuperar. Dalmong espera que ela mantenha a trégua com os humanos, e Kyoka, bem de boa, responde que ele pode esmagá-la se desconfiar de traição. Hiren entra na jogada, avisando humanos e espíritos para não destruírem a estátua de Alfria, pois isso traria a fúria dos celestiais. Balmain concorda e anuncia que vai tornar essa área proibida para todas as raças. Kyoka concorda, adicionando que a prioridade máxima agora é aprender mais sobre os últimos ascendentes e dar um jeito neles. Jan completa, dizendo que a melhor pista é o herói restante, Wrath, e Kai concorda com ela. Enquanto isso, a deusa descobre que a transição para o segundo nível da reencarnação mundial falhou. Ela nem se surpreende, pensando que era inevitável. Afinal, o poder de apenas um último ascendente foi usado para tentar fazer isso acontecer. Vemos a estátua dela rachando e ela sente que Rin está despertando, impulsionada por ninguém menos que Kai. Mais tarde, Jan e os outros se preparam para deixar a região. Rin pergunta a Kai se a estátua do herói celestial é a mesma da deusa. Kai especula que sim, enquanto a deusa se pergunta se Kai e Rin conseguirão desafiar o destino, já que a reencarnação do mundo ainda está em andamento. Kai então diz a Rin que Cid o encarregou de protegê-la e a guerra das 5 raças, e ele jura que vai levar até o fim. E assim chegamos ao fim deste episódio. Não se esqueça de se inscrever para mais resumos de animes, tá?